Fala galera, sejam bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje a gente está recebendo no KiwiCast um cara que é estrategista digital e mentor de escala de cursos e mentorias. No mercado desde 2021, ele já faturou múltiplos 7 dígitos como expert e gerou mais de 200 milhões de reais para os seus clientes e mentorados. Quem será o homem, Bruninha? Quem será, Marcelinho? Vou Vamos chamar, chamar? hein? Chama aí pra gente. Seja muito bem-vindo, Gabriel Russi! Vem pra cá, cara. Tamo junto, gente. Uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela experiência de vocês também. Assim, é um diferencial muito bom de vocês, o KiwiCast. Parabéns. Tamo Legal. junto, simbora, que hoje tem. Let's go. Hoje vai ser incrível. E pra gente começar esse nosso bate-papo, que nem eu falei aqui, hoje realmente vai ser um papo incrível com você. Conta um pouco pra galera sobre a sua história e como é que você entrou no digital. Top. Eu fui atleta minha vida inteira, né? Eu nasci pra ser atleta. Eu joguei tênis até os 13, joguei basquete dos 14 até os 20, né? Mas nunca fui um cara de estudar. Nunca estudei, Eu era um completo vagabundo, pra ser bem sincero. Eu nunca tinha lido um livro até 2020. No caso, quando eu tinha 20 anos, né? Caramba. Não tinha. E 2020 deu a pandemia, eu tava jogando basquete, eu ia continuar jogando basquete. E aí deu a pandemia, aí parou tudo, né? Parou todos os campeonatos, tudo. O meu irmão já fazia tráfego para negócios locais, para empresas na cidade, que a gente era do Cascavel do Paraná, né? E aí eu comecei a ajudar os clientes dele. Ele falou, cara, tu não tá fazendo nada mesmo, tá aí vagabundo. Eu tenho os clientes aqui, ó, tem aqui o curso, começa a aprender e começa a me ajudar aqui. Então eu fazia as coisas chatas para ele lá e comecei a aprender. E aí comecei a pegar meus clientes, então eu peguei uma pizzaria, né, ganhando R$300 por mês. Na verdade, meu primeiro cliente foi um amigo meu, que era uma loja de roupa, que eu não cobrei nada. E depois foi um cara que vendia pão de mel. E eu ganhava R$150 e mais uma dúzia de pão de mel que eu trocava. Eu pensei que você ia ganhar 150 pães de mel. Não. Imagina! Ó, diabetes. Era tipo R$150 por mês e mais uma dúzia de pão de mel. Era o que eu ganhava. Pra começar a aprender, testar. Mas era um pão de mel muito bom. Justo. E da loja de roupa eu troquei por, tipo, moletom e camisa. Também, é um bom começo. Aham. É um bom começo. É um bom legal. começo. Mas eu sempre falo isso, cara. Os meus clientes, os mais fáceis, vão ser amigos seus, familiares, etc. Né? Legal. A galera confia em você. Exato. Exato. Mesmo que você seja um completo Sim. iniciante, não sabe porra nenhuma. Ou o ex-vagabundo. É um ex-vagabundo. E aí eu fui, né, pegando esses clientes, então uma pizzaria, uma hamburgueria, comecei a crescer, né? Comecei a crescer só fazendo tráfego, né? Tráfego para negócios locais. Então comecei a ganhar ali R$1.500, R$2.000, R$2.500. E aí, perfeito. Comecei, tomei algumas decisões, entrei em grupos de digital, de network, né? Na época eu tinha R$2.000 na conta e um grupo que eu queria entrar era 3.000, né? Eu emprestei R$1.000 ao meu irmão para entrar nesse grupo. Aí eu conheci, né? Um monte de galera do digital que queria também as mesmas coisas que eu. E dali veio uma conexão de um primeiro projeto de infoproduto que eu toquei, de tráfego para lançamentos. Isso 2021? 2020. Ok. 2020. Então eu comecei em março de 2020 com esses clientes de negócio local, e-commerce, etc. E esse projeto que eu toquei foi em outubro de 2020, ou novembro, agora não lembro. Lá pelo finalzinho. Finalzinho de 2020. Que eu fui morar com várias pessoas desse grupo, aqui em Balneário, inclusive. Foi um mês bem engraçado. A gente pensa que juntou 15 jovens num triplex, né, tudo de 16, 17, 18 anos, Sim. pra trocar experiências, claro, né, Sim. mas né, fazer muita merda também. Isso foi em 2020. E aí eu toquei esse primeiro projeto de infoproduto, de lançamento. E aí nesse projeto a gente investiu 50 mil e voltou 250. Então esse foi o primeiro projeto que eu ganhei assim, R$10.000 de uma vez só. 50 mil investimento do Expert. 50 mil investimento do Expert e voltou 250 mil do lançamento. E nessa época você estava trabalhando como estrategista? Era só gestor? Não, era só tráfego. Só tráfego. Só fazia tráfego para as empresas. Né? Nunca ganhei dinheiro assim ali, tava ganhando, né, 2.500, 3.000, que, porra, pro começo já era legal, né? Mas esse foi o primeiro projeto que eu, né, ganhei esses 10 mil ali numa tacada só. Falei, Primeiros opa. 5 dígitos. Falei, opa, Começamos. tá ficando legal isso aqui, tá ficando legal.
E aí, é pra continuar aqui ou vocês... Não, pode Não, por continuar. favor, vai A gente mandando quer a saber história mais que aí vai da estar tua história. curiosa. Perfeito. E aí, nesse meu tempo, né, o meu irmão e o Lucas eram sócios dessa empresa de negócio local, né? O Lucas foi pra São Paulo pra conseguir clientes maiores, né, de tráfego. E aí lá abriu uma oportunidade pra entrar numa agência, que é a agência do Pablo Marçal, do Marcos Paulo de lançamentos. Isso é grande. A agência, né, uma das maiores do Brasil na época, né? Na verdade, a maior do Brasil na época. E aí o Lucas entrou nessa agência e virou head, né? Virou head de tráfego lá. Então, eu e meu irmão, a gente continuou tocando os clientes lá de Cascavel, a gente, né, manteve a empresa, enquanto o Lucas estava nessa agência pegando novos aprendizados, novas conexões, enfim. Passou isso em 2020, né? Então, enquanto eu estava tocando os clientes, enquanto eu estava fazendo esse primeiro lançamento, e aí o Lucas trouxe o meu irmão para São Paulo. Então, depois de 2, 3 meses, a equipe foi crescendo, o Lucas trouxe o meu irmão para a equipe de tráfego também. E aí eu continuei tocando os clientes, né, ali da empresa. E aí o meu irmão entrou lá e em questão de 2, 3 meses também virou head de tráfego. Então a equipe estava com 4, 5 pessoas e ele virou head de tráfego lá. E aí depois também de 1, 2 meses, a equipe estava crescendo, cresceu muitos projetos. Então a equipe de tráfego foi para 8 pessoas. E o meu irmão me trouxe. Eu já trabalhava com ele, já estava ajudando ele lá em algumas coisas da agência, meio que por fora, assim. Mas ele já confiava em mim, eu já era muito bom e etc. Então, em novembro de 2020, eu mudei para São Paulo. O meu irmão falou, cara, tem uma oportunidade, só você vir para cá. Eu falei, nem pensei, tipo, na outra semana eu tava lá já. Nem sabia como é que ia ser. Né? Quando eu fui para lá, era um apartamento que era um apartamento pequeno, era o meu irmão, eu e mais um gestor de tráfego. Então, o quarto que eu ficava era um quarto, eu e mais esse gestor de tráfego, esse outro cara. Então, tipo, não tinha cama, era, tipo, 2 colchões no chão. Caramba. Aí, tipo, tipo um quarto assim, ó. Aí um colchão lá e um colchão aqui. Sim. E aí a gente dormia nesse quarto, isso por uns 3, 4 meses. Mas assim, eu era moleque, só trabalhava. Felizão, não tinha muito... Acordava trabalhando, dormia trabalhando. Então foi um período, assim, de muito aprendizado, de basicamente 10 meses ali, que era só isso, entendeu? Foi um período bem ruim também pra saúde, só iFood. Ficou... Porque eu penso que eu era atleta, né, mano? Eu era atleta de treinar todos os dias, de comer muito bem. E aí eu entrei num... Assim, são fases, né? São fases. Então, tem fases que você vai crescer muito em alguma área e a outra área vai ficar uma bosta. Né? Então, é normal. Até você conseguir ali encontrar o equilíbrio disso, né? Exato. Eu gosto de falar que, na verdade, o sucesso ele acontece no desequilíbrio. Né? Então, ter que ter algum desequilíbrio em alguma área para você exceder, né? Para você ser acima da média ali, né? Então, isso é normal. Mas eu fui para São Paulo, né? Entrei na agência, já entrei tocando uns lançamentos muito grandes. Estou investindo 200 mil no lançamento, 300 mil no lançamento, 1 milhão, 2 milhões. Então, eu já era um cara muito bom lá na equipe. Só que lá eu não ganhava dinheiro, né? Lá era um pagamento fixo, né? E lá... basicamente, eu pagava para trabalhar, então eu não pagava as minhas contas lá de Alphaville, porque Alphaville é um custo alto, etc e tal. Então, por fora, eu estava fazendo outras coisas. Eu comecei a ser estrategista ali por fora nessa mesma época, então 2021. 2021 eu falo que foi o ano que eu comecei no mercado de infoprodutos, né, atuando mesmo como coprodutor. Entendi. E aí, meu primeiro projeto de coprodutor foi com um médico. O médico, na época, tinha 1.500 seguidores. Pouquinho. Pouquinho. Mas... Eu até costumo falar que é o que a galera faz de errado, né? Que vai tentar buscar algum expert, fechar uma parceria, já que é um expert já com 100 mil seguidores, que é um cara já pronto, demanda reprimida. Só que, cara, é aquilo, né? Existem níveis. Então, se eu tô no nível iniciante, né, começando no mercado, pô, é justo que eu ache, por exemplo, eu sou coprodutor, eu acho algum expert que seja no nível iniciante, para crescer junto. Todo expert grande que você vê hoje começou pequeno com um coprodutor que também era pequeno. Entendeu? Então, eu fiz esse lançamento desse médico aí, a gente investiu 10 mil na época, botou 120. ROI 12. Meu Deus. E eu fiz tudo, né? Durante esses primeiros 3, 4 meses de coprodutor, eu fazia tudo. Literalmente tudo. Então, tipo, tudo tráfego, copy, página, suporte, vendas, gestão, estratégia, tudo. Fiz tudo. Vivia pra isso. Fiz tudo, literalmente tudo. Então foi uma escola muito boa, porque eu aprendi a fazer várias coisas. Né? Mas ali já foi um produto que eu ganhei ele 30 mil, 35 mil. Legal. Então já foi, opa. Começou a... Tava com 20 anos na época. Porque fazia aniversário em agosto de 2021, né?
Então, porra, 20 anos, eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a gastar. Aí comprei iPhone, comprei MacBook, não tinha porra nenhuma, né? E aí, cara, eu fui, né? Continuei na agência, tocando esses grandes lançamentos, investindo muito em tráfego, né? Aprendendo muita coisa, criando muita conexão, gerando muito valor. E por fora eu era coprodutor, né? E aí o meu segundo grande projeto foi de uma indicação, que eu costumo falar isso é muito forte, cara. Os 4 tipos de clientes, né? Cliente de grana, cliente de branding, aprendizado e network. São os 4 tipos de clientes que tem que ter sempre. Eu ajudei um cara lá dentro da agência, no lançamento dele, que eu, tipo, não precisava, eu já estava ganhando dinheiro e tal, eu, tipo, cobrei R$1.000, R$1.500, R$2.000 lá na época, eu não lembro, mas foi muito abaixo do que eu cobraria, assim, que era mais para ajudar ele. Ajudei ele na captação de lead lá, meio que salvei lá o tráfego, enfim, foi bem legal. Questão de um mês depois, ele me indicou para uma expert, que era uma expert de lábios, de micropigmentação labial. Essa expert já tinha muito mais seguidores, já tinha vendido e tudo mais. E aí a gente fez a reunião, ela gostou de mim, tudo mais, e a gente começou. Nesse projeto eu já trouxe uma equipe, então não estava fazendo tudo sozinho já, porque já estava num nível maior. Então já trouxe equipe, já trouxe outras pessoas. A gente investiu 35 mil e voltou 750. Meu Deus, cara, ROI 20. 750. Então, nesse projeto, voltou mais de R$100.000 pra mim. E aí, assim, ganhei 10, falei, pô, tô rico. Ganhei 30, tô rico. Ganhei 100, tô rico. Então, foi muito rápido, assim, pô. Você começar, eu comecei... Eu era muito bom, cara. Eu aprendia muito rápido, né? O lançamento mesmo. Eu nunca assisti um curso, assim, não assisti a fórmula, não assisti nenhum curso. Eu aprendi na prática, vendo outros lançamentos, fazendo na prática. E, enfim, eu entendi os princípios ali na época e eu consegui fazer, né, em vários projetos as estratégias. Então, eu sou um cara muito inteligente de pegar rápido, assim, as coisas, né? Então, foi muito rápido, né? Pô, se eu comecei ali, o primeiro projeto já bateu 120k, depois o segundo já bateu 750. Então, a gente foi crescendo como coprodutor nessa época. Nossa. E na agência, eu estava investindo muita grana e pegando muito, né, muita autoridade, muito branding, porque lá estava tocando nos lançamentos dos maiores do Brasil, né? O Pablo e vários outros experts. E em 2021, então eu continuei como coprodutor, continuei fui crescendo a equipe, fui pegando mais projetos, aí comecei a pegar projeto perpétuo, lançamento e fui. Em 2021 a gente faturou múltiplo 7, ali como coprodutor, não lembro, pra ser bem sério, não lembro quanto que foi, mas foi uns 2, 3 milhões, provavelmente. E continuei na agência eu saí em 10 meses, então eu saí em outubro de 2021, saí da agência. Ah, Gabriel, por que eu saí da agência se era, porra, a maior agência de lançamentos do país e tal? Porque lá eu ganhava em aprendizado, ganhava em branding, ganhava em conexões. E eu não estava aprendendo muita coisa nova, não estava gerando muitas conexões. Então eu falei, cara, não faz mais sentido. É melhor eu colocar toda essa energia aqui na minha empresa agora, que eu estou crescendo, eu estou com mais experts, etc. Aí eu saí em outubro de 2021 para focar na minha agência de coprodução. Aqui eu já estava com uns 2, 3 experts, estava escalando, estava legal. Só que eu já saí, eu já produzia conteúdo, eu já mostrava muito bastidor. Então, cara, uma hora eu saberia que eu ia começar a vender alguma coisa, que eu ia... Ir pro palco. Que eu ia vender algum curso, alguma mentoria, mas, tipo, não tinha nada até então. Sim. Mas eu já fazia muito bastidor, já gravava muita coisa pro Instagram. Eu já saí da agência ali em outubro, já vendendo curso. Então, eu gravei o meu processo de lançamento ao vivo, tudo que eu fazia, eu gravei. Eu fiz uma documentação lá de um lançamento de, acho que 8 milhões na época. Legal. Aí eu documentei tudo. Tipo, deu 57 aulas. Meu Deus. Foi tipo... Sabe o que é? Tipo, é tudo. Eu voltava de uma festa e era 3 horas da manhã. Eu ia otimizar a campanha, porque era um orçamento alto, eu gravava. Tipo, eu falando que nem um otário, assim, gravava. Cara, tá aqui, ó. Eu fiz isso por causa disso, eu otimizei isso por causa disso. Aí eu gravei um curso completo assim. Aí eu documentei esse ao vivo e analisei outros que já tinham acontecido. Esse é o seu primeiro produto. Exato, foi o meu produto. Massa. Aí eu vendi ali o tráfego 8D na prática. Então era a prática do tráfego, dos lançamentos grandes, etc. E eu vendia 2.000, na época tinha vendido 15 cursos. Então eu já saí já lançando, já fiz ali 30 mil como expert. Então foi legalzinho. Mas eu não comecei a minha vida como expert nesse momento, porque eu tava com vários outros projetos que estavam me dando mais retorno. Então eu falei meio que...
melhor botar energia na coprodução que tava dando, pô, múltiplos 6 dígitos mês, ou como expert que tinha dado 30, que era demanda reprimida, e eu, pô, tinha que fazer mais um monte de coisa pra chegar nesse nível aqui. Então eu meio que deixei de lado ali. Continuei como coprodutor. E aí, em março de 2022, que eu decidi quebrar a ponte. Foi bem doloroso, porque quando você é bastidor, você quer ir pro palco, isso vai acontecer, você vai ver com várias pessoas. Várias pessoas vão relatar isso pra vocês. Você fica indo e voltando. Então você meio que vai lá, começa, e aí o bastidor te puxa de volta. Porque é o que a pessoa se sente mais confortável, ganha mais dinheiro ali no curto prazo. Então tem várias coisas. Então eu fiquei indo e voltando umas 2, 3 vezes. E aí em março que eu decidi quebrar a ponte. Eu meio que saí de quase tudo que eu tinha de coprodução. Então eu escolhi meio que ganhar menos dinheiro em questão de meses ali para começar como expert. Porque eu tinha passado por várias situações que eu dependi do expert e a coisa não aconteceu. Então várias situações que eu queria fazer uma coisa, eu sabia que aquela coisa era melhor. E ele não queria fazer. E aí o negócio não ia. Então eu tive vários experts que eu falei, cara, vamos por esse caminho, porque senão vai dar ruim e a chance de quebrar é alta. Assim, experts que bateram 1 milhão em 2, 3 meses e depois de 3, 4 meses quebraram. Porque não tinha o modelo de negócio certo, entendeu? E aí eu comecei a ver, cara, várias situações assim que eu dependi do expert, o expert não correspondeu, né, ao que eu queria e tudo mais. E aí falei, cara, eu preciso de algo a mais que eu não dependa só desse expert ou desses experts aqui. Sim. Porque fica algo que fica... É cansativo. Pro produtor ter esse alinhamento de expectativa. Às vezes o expert não entende a comunicação, não entende tanto do mercado, ele não vê valor na ação. O modelo de negócio de você ser estrategista coprodutor é complicado, porque você... Primeira coisa, né? A coprodução é só um teste. Você precisa virar sócio do expert. Então você precisa entrar no mesmo CNPJ e virar sócio. Mas mesmo assim você fica dependente, né, do expert. Tá alinhado ali com os seus princípios também, com o que você quer. Exato. Da boa vontade de fazer, gravar um vídeo. Às vezes é uma coisa Exato. boba, mas que ao longo do tempo vai cansando, vai minando. Sim. E realmente querer criar algo mais a longo prazo, né? Então, eu virei essa chave e falei, cara, eu como expert, eu sei que eu não vou me deixar na mão, né? Eu sei que eu vou estar aqui sempre. Então, em março de 2022, eu quebrei a ponte e comecei a voltar aos cursos e comecei a mentoria. Entendeu? Eu continuei nos bastidores para me manter, né? Porque o jogo que eu decidi jogar é um jogo mais a longo prazo, que é o jogo de vender ali as mentorias e tudo mais, mas são muitas vendas parceladas. Então não é esses experts que vão vender só curso de 1.000, 2.000 e vai lançar e tudo mais. Não, são ofertas mais caras que entra muito parcelamento. Então é um jogo muito de longo prazo. Pô, hoje eu tenho uma recorrência de 6 múltiplos 6 dígitos mês se eu parar de vender. Tipo, então deu tudo errado, parei de vender, vai continuar entrando 6 múltiplos 6 dígitos. Mas por quê? Lá atrás eu decidi construir esse negócio mais a longo prazo. Negócio mais previsível, etc. E aí, cara, 2022 foi muito bom, muito aprendizado. Fiz 2 imersões presenciais que não deram bom de retorno financeiro. Legal você falar isso, que a gente olha às vezes a pessoa lá no palco e pensa que deu tudo certo. Não, deu tudo errado. Mas foi muito massa, porque a primeira imersão a gente decidiu vender com 15 dias antes a imersão, e a gente conseguiu lotar ali 60 pessoas na época. Mas o meu posicionamento não estava alinhado com a oferta que eu queria vender mais cara. Então, por isso, não deu muito certo não em relação... vingou. Porque a imersão presencial serve para lá dentro você ter mais faturamento, né? Então, os ingressos é meio que... Não é para dar tanto lucro, assim. Então, eu fiz 2 eventos presenciais ali no 2022 que foram muito bons de aprendizados, etc., mas não deu muito retorno financeiro. Mas daí, em 2022, a gente faturou 700 mil como expert. E a margem de lucro não foi tão alta por causa desses eventos, que normalmente eventos você gasta muito, né? E aí, em dezembro, a gente teve uma mudança de posicionamento, foi falar um pouquinho mais de escala, que era o meu background, né? Falar muito mais de escala, porque eu tinha vindo de negócios que estavam gerando 8 múltiplos 8 dígitos, né? E aí, quando eu mudei esse posicionamento, as coisas começaram a fluir muito melhor. O que é que você mudou no posicionamento? Cara, antes primeiro que eu construí muito minha audiência, moleque solteiro, viajando. Então, as minhas ofertas eram para falar mais com o empresário, né? Pessoas mais empresarialmente mais maduras, para pagar mais caro, pagar 15, 20, 30 mil no acompanhamento para escalar o negócio. Ou seja, como era muito moleque que eu falo no sentido de cara que é jovem, que viu viajando e tudo mais, e que é também, às vezes, esse lifestyle. Então não é um cara que, às vezes, está maduro. Tá conversando ali com Exato, essa audiência. exato. Então,
nos meus 2 eventos, nesse começo como expert, era muito isso. E aí eu mudei, meu posicionamento mudei, forma de falar, mudei vestimenta, mudei cabelo, fiz harmonização. Então, várias coisas que a gente fez para falar mais com esse cara empresarialmente maduro, né? O cara que já estava no nível maior, né? E a gente mudou em dezembro. Quando a gente mudou, cara, a gente viu uma facilidade para vender muito mais fácil, assim. A imersão presencial lotou, a imersão presencial bateu 1 milhão. Legal. A imersão presencial de março desse ano, 2023, então bateu 1 milhão, investindo 150. E tudo isso foi mudança de posicionamento. Claro que teve várias outras coisas de metodologia que a gente criou, teve várias coisas, mas o principal foi o posicionamento. Esses pequenos detalhes aí que você fez, meio que aumentaram ali tua autoridade com essa galera, né? Exato. As pessoas que você estavam querendo conversar. Exato. Porque posicionamento é literalmente você excluir quem você não quer falar e você atrair o cara que você, né, quer ali, o seu cliente ideal. Então, o meu cliente ideal das ofertas mais caras é um cara específico. Eu preciso atrair esse cara. Consequentemente, eu preciso excluir o outro cara. Justiça. Então, a galera acha que é posicionamento, não, mas se eu for muito específico, o outro cara eu vou excluir. Mas é literalmente isso. Falar Posicionamento, com quem precisa falar. É você ser frio ou você ser quente. Então, não é você falar com todo mundo porque vai perder. Não, é literalmente você escolher uma fatia de mercado para você se conectar e vender muito mais fácil. Perfeito. Entendeu? Legal que você comentou aí que uma das coisas que virou seu jogo foi o posicionamento, o outro foi, por exemplo, desenvolver sua metodologia. Então, falando dessa metodologia aqui, inclusive, o Gabriel, ele trouxe pra gente uma apostila da metodologia Escala Sem Fórmula, e eu fiquei super curioso e deixei em casa. Não trouxe aqui pra gente mostrar, mas é literalmente um livro, parece um livro de escola, de tão grande, volumoso, são mais de 150 páginas. E eu tô com o coração partido quando eu trouxe aqui pra gente mostrar pra galera. Cara. Não, de boa. Mas tem muito conteúdo de todas as etapas de um lançamento e a gente destrinchou e vai falar sobre algumas etapas do lançamento aqui com você. Então, inclusive, metodologia Escala Sem Fórmula. Passa pra gente o que é que você tem em mente e por que você desenvolveu essa metodologia? Quais são os pilares dela? Cara, a metodologia Escala Sem Fórmula é focada em escala de negócio, né, como um todo. Então, entra quem vende no perpétuo, entra quem vende de lançamento, entra quem vende high ticket. Então, a gente não se limita a só uma estratégia ou um produto, é para criação de negócio de fato, criação de ecossistema. Então, você vê hoje todos os grandes experts, ele tem esse ecossistema. Ecossistema que roda perpétuo, roda lançamento e roda high ticket simultaneamente e tem eventos presenciais, tem time comercial, etc. Então, essa metodologia, ela é para isso e a gente fala de 4 pilares hoje, que é o posicionamento estratégico, o ecossistema de ofertas, a máquina de receita e o cliente engajado. Então, posicionamento estratégico é você definir muito bem com quem você quer falar, definir o teu... você quer vender gosto de falar que tem 2 caminhos para a escala, né? Você vai vender em quantidade mais barato ou você vai vender em qualidade mais caro. Perfeito. Então, por exemplo, para eu bater 10 milhões por ano, cara, eu preciso de 300 clientes, 400 clientes. Não é tanto quanto o pessoal pensa. Exato. Depende do ticket. Exato, depende do modelo da oferta principal que você vai querer fazer. Tem gente que para bater 10 milhões por ano, numa oferta de R$1.000, precisa vender 10 mil. É, o cálculo. Exato. Então, depende muito. Mas existem esses dois. Perfeito. E não é que é pior ou melhor. Não é que você só pode vender high ticket. Não é isso. Né? Quem vende Fusca ganha dinheiro, quem vende Ferrari ganha dinheiro. Então, depende muito com quem você fala, com quem você quer falar, do seu bastidor, né? Da sua experiência. Pô, você teve lastro, você teve experiência ajudando quem? Fazendo o quê? Entendeu? Então, tudo isso aí conta na hora de você escolher seu posicionamento. Mas a gente define cliente ideal, define a Big Idea, que é um mecanismo único, define promessa, define nicho de mercado, define várias coisas no posicionamento. Né? Eu gosto de falar que hoje vai ser muito difícil você achar um oceano azul, né? um mercado que não tem concorrência, muito difícil. Mas o jogo não é esse, o jogo é você entrar num mercado que ele é concorrido, digamos que um oceano vermelho, e você ser único nesse mercado. Categoria de uma pessoa. Categoria de um só. Exato, você ser o único nesse oceano vermelho. Então, cara, eu entrei num nicho completamente... Tem vários outros experts. Mas como é que eu posso me destacar aqui? Então, eu preciso ser único. É onde entra a Big Idea. Que no meu caso é a Escala Sem Fórmula. Perfeito. Boa. Entendeu? Então, tipo, eu não falo de lançamento... Não é lançamento, não é perpétuo, não é high ticket. É a Escala Sem Fórmula. Que é uma escala que hoje... Aí entra na explicação, né? Que é a única escala que ela é lucrativa, previsível e a longo prazo para a criação de negócio. Que é uma escala por princípios, etc. Então, esses 4 pilares que a gente fala. E tem o ecossistema, né? Tem o posicionamento, tem o ecossistema de ofertas, que daí é como criar uma escada de produtos que faça sentido, que seja renovável.
para ter mais LTV, né? Para seus clientes não comprar só uma vez, comprar várias vezes. Então tem Perfeito. toda essa questão aí do ecossistema. O pilar número 3 é a máquina de receita, que daí entra funil, entra marketing, entra as ações de vendas. Então entra lançamento, perpétuo, tráfego direto, né? Os funis de high ticket, entra várias ações de vendas aí diferentes. Né? Show. E a parte comercial que também entra nessa máquina de receita, que hoje o mercado digital ele é muito iniciante ainda na parte comercial, de criação de time, de processos, que é um negócio que hoje, para mim, o diferencial maior da galera dos Estados Unidos, lá de fora, é comercial. Porque de resto, assim, ser bem sincero, a gente tá na frente em relação a conteúdo. Copy, a gente é bem forte de copy. Em relação a conteúdo, em relação a estratégia mesmo de marketing, cara, a gente tá no mesmo nível ou pra frente. Lá eles são muito mais fortes no comercial. Legal você dizer isso, porque a maioria das pessoas já bota os Estados Unidos como sempre alguns anos não é à assim, frente. não. Só que o brasileiro é safo, cara. Não é a gente assim, dá não. uns rodeios pra A gente conseguir não tá vender. tão pra conseguir trás assim, fazer. não. Não é assim, não. Eu fui no evento lá do Russell Brunson agora, que é o maior de lá em relação a isso. E, cara, assim, conteúdo muito, muito básico. Eles estão começando a produzir conteúdo lá agora, de realmente botar energia. A gente tá anos-luz aqui na frente. Em relação a marketing, funil, assim, lá eles têm uma consciência maior. Mas quem sabe fazer aqui, faz o mesmo nível ou até maior. Né? Eu costumo falar que, pô, aqui os nossos funis eu acho que são até mais complexos, porque aqui a gente usa o WhatsApp, usa outras coisas, e lá é meio que e-mail e página e isso. Verdade. Pronto, acabou. Mas lá eles são muito mais fortes no comercial, que é o que o Brasil hoje ainda não tá tão desenvolvido aqui no mercado digital. A galera Verdade. tá começando a ir pra esse lado, É, né? Pra... É agora. Tem muita gente que fatura, porra, múltiplos 7, 8 dígitos que não tem time no comercial. Fala, E mano, tá na hora de pensar sobre isso. não, Senão você começa a ficar pra trás. Ano Exato. passado a gente conversou com vários players e um ou outro comentou de time comercial. Já esse ano, vários players estão com seu time comercial. Sim. Tem alguns especialistas de comercial que vieram aqui esse ano. Perfeito. Mas ano passado, a gente quase não ouviu falar. Não, mas é doideira você pensar que uma empresa que fatura 10 milhões não tem um time comercial, né? É verdade. Como? Você vai falar isso pra um cara no mercado tradicional, o cara vai dar risada da sua cara. Não faz né? sentido. Então a gente fala dessa parte comercial de processos, time, script, negociação, Legal. para vender tanto high ticket ou ofertas mais baratas também, enfim. E o pilar número 4 é o cliente engajado. Então é o cliente interno e externo engajado. Então o cliente interno é o quê? A sua empresa, a sua equipe. Então quais são os processos para desenvolver a sua equipe, treinamento, rotina, etc. E na parte do cliente externo é o seu cliente. Então como é que ele vai ter mais resultado, como é que ele vai ficar mais engajado, por que ele vai renovar por mais um ano ou vai ascender. Então o meu objetivo nas minhas ofertas, cara, é diferente de vários infoprodutores do Brasil, que a galera sempre tá focada em fazer a próxima venda. Então, é achar novos clientes. E nunca preocupado com os clientes que ele já tem para continuar mais um ano, mais 2, mais 3, ascender. Então, a gente tem uma taxa muito alta hoje de renovação, de ascensão na nossa base. Então, pô, ano que vem, por exemplo, cara, a gente vai faturar 1, 2, 3 milhões só com renovação e ascensão. Massa. E é o que o mercado também não olha para isso hoje. Então, é o cliente engajado externo. Então, são esses 4 pilares que a gente trabalha hoje. Massa. Vamos falar sobre eles hoje. Vamos Bora. destrinchar aqui, vai ser bem legal. E no coração aí da sua metodologia, você disse que a verdadeira escala vem através dos princípios, né? Que princípios fundamentais são esses e por que eles são tão cruciais aí? Perfeito. Antes eram 6 pilares, né? Eu condensei em 4, que é esses 4 que eu falei agora para vocês. Posicionamento, ecossistema, máquina de receita e o cliente engajado. Então, por que a gente fala de princípio, né? Você vai ver hoje vários experts que ensinam, né, estratégia digital, eles falam que é aquela estratégia. É você fazer isso aqui, você copiar e colar, que é isso que vai dar certo. Por que a gente criou a metodologia Escala Sem Fórmula? Todos os projetos que eu estive que bateram grandes resultados, escalaram muito, seja em perpétuo em lançamento, todos tiveram coisas diferentes. Nunca alguns seguiam alguma fórmula específica. Por exemplo, teve um perpétuo que a gente escalou. Cara, todo mundo fala que no perpétuo tem que fazer VSL, não sei o que, beleza. Para escalar ali no tráfego direto. A página que a gente escalou, a página de vendas que a gente escalou foi uma página sem vídeo e sem botão. Então era uma carta de vendas que não tinha botão. Não tinha botão, era só na última dobra que tinha um botão. Ok. Então a gente fazia a pessoa ler toda a página, que é tipo, o botão na verdade era aviso para ela, continue lendo. Legal. Era uma página sem vídeo, sem botão, e essa página foi responsável por a gente escalar tipo de 20, 30k mês para 300. Tipo, em questão de 2, 3 meses. Então, a gente não fez VSL. Então, já é um ponto aí. Lançamento. Cara, teve um lançamento que a gente fez 12 lives. Teve um lançamento que a gente fez, sei lá, 15 lives. Teve um lançamento que a gente fez um processo de aquecimento diferente e deu bom. Então, assim, vários grandes projetos que a gente escalou, nunca nenhum seguiu um checklist ou uma fórmula específica. Seguiram os mesmos princípios.
Então, um bom lançamento tem ali os princípios alinhados. Um bom negócio escalando, com muito lucro, muita previsibilidade, tem ali os princípios alinhados. Então, assim, não é sobre... Claro que a gente tem hoje fluxos estratégicos que você pode pegar e replicar. Mas para você realmente criar um negócio mais a longo prazo, você tem que focar nos princípios e não em você copiar e colar alguma coisa. Porque, assim, é muita inconsistência no mercado digital. Lançamento, perpétuo. Então, cara, uma estratégia que tá dando certo hoje, ou um lançamento que deu certo hoje, não quer dizer que mês que vem vai dar certo. Ou no próximo lançamento vai dar certo. Então, hoje, isso é um grande problema dos infoprodutores que até tem resultado, faturam 6, 7 dígitos. Eles não têm previsibilidade e consistência. Ou seja, eles dependem ali do próximo mês de perpétuo, dependem do próximo lançamento. E, cara, a chance de alguma coisa dar errado é muito grande. Principalmente no lançamento. Exato. Lançamento hoje é muito risco. Muito risco. É muito risco. Você botar 100, 200, 500 mil num lançamento lá e rezar para que tudo dê certo. Claro que tem várias coisas que você pode fazer, mas assim, é um risco grande. Uhum. E a pessoa que só faz lançamento, para mim, é uma maluquice, é uma doideira. Lançamento é um pico de faturamento, é uma estratégia de venda. É uma mas ótima o negócio estratégia. Não pode ser baseado única e exclusivamente nessa estratégia. Exato. O lançamento não é um modelo de negócio. Apesar de muita gente usar dessa forma. Inclusive, teve um player que veio aqui, eu já me confundo, acho que foi semana passada. Ele faturou 1 milhão na plataforma, ele perguntou assim, cara, o que é que você vê de padrão na galera que já tá no jogo dos 8 dígitos, que já faturou mais de 10 milhões? Aí eu falei, olha, tem alguns padrões que eu vejo. Alguns deles são time comercial, então essa galera tem um time comercial bem alinhado. É a galera que tem previsibilidade de caixa, então eles não têm um negócio que depende única e exclusivamente da próxima ação. E um dos principais é que eles têm um ecossistema digital em torno deles com múltiplas ofertas simultâneas. Então não é aquela galera que tá apostando em um produto ou às vezes em dois. É uma pessoa que tem... Ou ele tem no mínimo uma escada, ou ele tem um ecossistema que a pessoa pode chegar a qualquer momento e ter acesso à oferta que faz sentido para ela. E aí ontem, quando eu peguei sua apostila, e eu já li um monte dela, eu tava vendo a parte de escada de produtos, e você deixa ele bem destrinchado. A isca é um produto front-end, um produto back-end e assim por diante. Então, vamos falar um pouco dessa escada de produtos, iniciando ali pelo front-end. Né? Primeiro, explica pra galera o que é um produto front-end, pra quem nunca ouviu falar, e qual é a importância dele nessa escada de um produto, de um funil digital, no caso. Boa, perfeito. Agora de falar hoje que o primeiro jogo que você precisa ganhar é o jogo da atenção. Perfeito. Então, o jogo da atenção. A atenção é a pessoa... Não é a pessoa ver um anúncio, a pessoa ver um conteúdo, a pessoa realmente estar com atenção em você. Atenção vendo uma aula mais longa, às vezes um vídeo no YouTube. Então, vamos pegar aí a isca ou o front-end, no caso, que são produtos de entrada. A isca é gratuita, que o front-end é cobrando, né? Mas os dois têm o mesmo objetivo. É o jogo da atenção e o jogo da confiança, que é o segundo jogo. Então, eu criar a audiência qualificada por meio dessa isca, por meio desse front-end, para o máximo de pessoas me conhecer, que é a atenção, e o máximo de pessoas confiar em mim. Então, hoje, cara, são 2 passos muito simples para você ter sucesso no digital. É você vender, saber criar lista de clientes, etc. E saber vender mais vezes para esse mesmo cliente. É basicamente isso. É muito simples. Hoje, boa parte das pessoas não vão escalar, não vão conseguir ter sucesso porque não sabem criar audiência. Não sabem criar lista, não sabem vender pela primeira vez. Então, essa isca, esse front-end, assim, você dominar esses princípios, dominar os funis de aquisição, a parte que vai fazer a pessoa te conhecer e depois confiar em você, hoje, talvez 90% da escala do negócio vai depender disso no começo. Então, o front-end, cara, é um produto de entrada que muita gente confunde, que tem que ser R$20, 50, 100, 200, é isso. Mas, na verdade, front-end tem 2 objetivos, que é trazer gente, criar audiência e pagar os seus custos. Você pode sim ter lucro com um produto mais barato, de 50, 100, 200 reais? Pode. E isso vários mentorados meus têm, consegue escalar para múltiplos 6 dígitos com um produto barato. Só que a gente gosta de falar que, cara, se você tá tendo lucro no seu front-end, tá errado. Então você tem que escalar ele até empatar, digamos que empatar investimento, porque o lucro de verdade e o longo prazo de verdade está no pós. Está no pós, primeira venda, está na próxima venda do seu cliente, na próxima compra do seu cliente. Que é onde entram seus produtos principais, que seria a oferta de R$1.000, R$2.000 ali em curso, ou uma mentoria de 5, 10 mil reais, é onde está o lucro de verdade. Excelente. Então é muito difícil você manter consistente escalando com um produto barato com lucro. Então não é isso que você deveria buscar. Um produto barato ou uma isca serve para você criar audiência qualificada e continuar isso no perpétuo. Entendeu? Boa. Então é o jogo da atenção. Hoje, cara, o jogo da atenção, depois o jogo da confiança. Esses são os 2 primeiros jogos que você precisa ganhar.
Então é isso que o front-end serve basicamente isso. Perfeito. E como é que você sugere estruturar aí um produto front-end que não só atraia esses clientes, mas prepare eles ali para receber receber um produto de alto valor futuramente? Perfeito. Primeira coisa é definir o tema desse produto. O tema desse produto tem que ser muito alinhado com o que você quer vender no pós. Então, por exemplo, hoje meu produto principal é a mentoria em grupo. A mentoria em grupo tem um cliente ideal específico, que é o cara que já fatura 5 ou 6 dígitos, quer escalar. Perfeito. Então, a minha isca, o meu front-end, tem que ser para atrair esse cliente ideal. Então, não é porque que é um curso barato ou um negócio gratuito que vai ser para iniciante. Eu posso fazer hoje, por exemplo, eu rodo 3, 4 iscas, que é aulas gravadas, enfim, para atrair um cara mais fundo de funil. Legal. Entendeu? A pessoa já chega automaticamente qualificada. Exato. Assim, claro que vai chegar gente desqualificada, né? Normal. Mas a minha comunicação é, cara, exclusivo para pessoas que já fizeram isso. Então, eu filtro muito bem na comunicação. Então, eu gosto de falar que... Muita gente fala, mas se eu vender um produto de 10, 20 reais, não vai chegar gente ruim, chegar gente desqualificada. O que qualifica é comunicação e posicionamento, não é preço. Entende? Então, a primeira coisa para definir é o tema. O tema dessa aula, desse produto, tem que ser específico para atrair o cliente ideal que vai comprar ou que tem potencial para comprar o teu produto ali do pós, que seja uma mentoria, seja um curso mais caro. Segunda coisa, esse produto tem que ser um consumo rápido. Ele tem que ser um produto de atalho. Então não pode ser um curso muito longo, não pode ser... Cara, é uma aula de 1 a 2 horas, é um mini curso de 4 ou 5 aulas, é um e-book, é algo que a pessoa consuma em, assim, um dia, algumas horas, e ela já vá para o próximo passo. Perfeito. Então esse produto, ele, primeira coisa, tem que atrair o cliente ideal e ele tem que gerar o desejo e a necessidade do próximo passo. Esse é o objetivo dele. Ele tem que ser bom, tem que ser um bom conteúdo. Tipo assim, a pessoa, se ela for pagar 10, 20 reais, 50 reais, ela tem que entender, caramba, eu paguei 20 reais nisso aqui e eu recebi esse valor. Caramba, imagina o que é o de 1.000, 2.000, de 5.000. Ou até uma isca. Né? É muito simples hoje para você ter pessoas qualificadas te conhecendo. Cara, entrega algo muito bom de graça. É muito simples. É o que a gente chama na metodologia de AIMIDO. Né? A isca mais incrível do oceano. Então, cara, você tá com problema de criação de audiência, tá com problema de pessoas... de você não ter pessoas, leads suficiente, cria um AIMIDO. Cria a isca mais incrível do oceano e entrega de graça. É muito simples. A galera vai clicar. Não tem como. Você vai entregar, por exemplo, hoje a gente está rodando lá, tô dando uma isca que é como que a gente teve 100 mil pessoas ao vivo no lançamento com 300 mil leads. Como que a gente teve um comparecimento de 30%. O que a gente fez? Gratuitamente. Então a gente roda isso. Pô, você acha que... quem não vai querer, é um conteúdo de 1 hora, 1 hora e meia, denso, de graça. Então, é muito fácil captar lead qualificado com um negócio assim. Então... Todo mundo tem esse potencial, só que as pessoas, elas não... não, mas esse conteúdo aqui eu tenho que cobrar. Cara, sim, você pode cobrar, pode dar certo, mas é questão de barreira de entrada. Algo gratuito vai ter uma barreira de entrada menor. Entendeu? Claro que cobrando é melhor porque tá botando dinheiro pra você enquanto você cria audiência. Então eu costumo falar que, cara, se você tem um produto de 50, 100 reais que você tá ganhando dinheiro ali na primeira venda ou tá empatado, cara, você tá criando audiência de graça ou ganhando dinheiro pra criar audiência. Bem demais. Pô, tá perfeito. Então você tem potencial de gastar mais dinheiro. Então enquanto o seu concorrente só faz lançamento, por exemplo, etc., ou ele tem que buscar um ROAS de 3, você está criando audiência de graça e você consegue investir muito mais que ele. Então você consegue crescer muito mais que esse concorrente, porque no teu ecossistema, na tua escala de produtos, você usa aquele produto mais barato para criar audiência. Entende? Então a gente falou aí do tema, falou do produto ser um consumo rápido, e tem que gerar o desejo e a necessidade do próximo passo. Então, o teu fluxo do funil pós esse front-end ou pós isca tem que estar muito bem alinhado para o próximo passo. Então, hoje, se tu vê na metodologia, na apostila, tem os desenhos, eu posso até pegar aqui no celular e mostrar. A gente tem o fluxo do pós muito bem alinhado no direct, no WhatsApp, no e-mail, para o próximo passo. Então, o mais importante primeira coisa, ação rápida. Então a gente não pode esperar, 5 dias, uma semana, 10 dias para convidar essa pessoa para o próximo passo. Isso tem que ser já no próximo dia, nos próximos 2 dias. Porque assim, você vira ali de hoje numa página, você compra alguma coisa hoje. Quanto tempo que você fica engajado de fato com aquele... não é muito. Aquele curso, aquela aula. Cara, às vezes é um dia, às vezes é horas. Pior que é verdade. Às vezes a pessoa gasta 100 reais num curso, ela abre uma vez e depois nunca mais abre. Então ela em 2 dias ela abriu ali, depois ela esquece. Aí ela não segue. Tem gente que compra minha mentoria e nem me segue, pra você ter uma noção. Caramba. Então a pessoa, ela não me acompanha, o orgânico não vai entregar pra ela. Então, cara, você tem uma janela ali de, às vezes, 1, 2, 3 dias
para apresentar o próximo passo para essa pessoa, depois que ela virou seu lead, depois que ela comprou algum produto seu. Então, nos nossos funis, que são funis autorais que a gente criou, a gente foca muito nesse 1 a 1, tanto no direct e no WhatsApp, ele ser muito bem alinhado ali com o próximo passo. Perfeito. Legal. A gente vai falar desses funis autorais. Sim, Bora. tô curiosa pra entender sobre eles, inclusive. Eu posso mostrar aqui no celular, tem uns desenhos aqui. Tem a apostila no celular, né? Então, Pode ser. Mas Isso. antes de a gente entrar nessa parte de funis autorais, ainda dentro dessa parte de escala de produtos, eu gostei que na apostila tem uma descrição muito clara do que é que esses produtos devem ser. Então, por exemplo, um produto front-end eu te ensino a fazer. Mas quando a gente vai ali para um produto back-end ou um high-end, já é aquela coisa do nós fazemos juntos. Já no ultra-high até do eu faço por ti. Então eu queria que você explicasse pra galera quais são as etapas dessa escada, além da isca e front-end, e quais são as características de cada um desses produtos. Porque eu acho que uma das coisas que a galera não pegou é que é muito mais inteligente você ter múltiplas ofertas simultâneas, que isso já dá muito mais grana do que você apostar todos os seus ovos em uma cesta só e acreditar que aquilo ali vai fazer seu jogo virar, né? Então explica pra gente essa escada e quais são as características de cada uma dessas etapas. Top. Assim, no jogo das ofertas, né, a gente tem 3 tipos de ofertas hoje. Então, primeiro tipo, faça sozinho. Então a pessoa vai comprar o teu produto, o teu curso para ela fazer sozinha. Ela vai estudar e vai fazer sozinha. Então, o primeiro tipo de oferta é faça sozinho. Segundo tipo, faço com você. Faço com você. Faço com você. Então é onde você vai entrar numa mentoria em grupo, por exemplo, uma mentoria individual. Eu vou te dar um direcionamento e a gente vai fazer junto. Eu não vou fazer por você, mas eu vou fazer com você. Eu vou te dar o direcionamento, vou olhar pro seu negócio e a gente vai fazer junto. E o tipo número 3 é o faço por você. É onde é algum serviço, alguma implementação, alguma coisa que eu vou fazer por você. Então tem esses 3 tipos. Então, quando você vai pensar na tua escala, você tem que pensar nesses três tipos, onde o mais caro deveria ser o faço por você, que é o teu serviço, a tua hora. Né? O abaixo seria o faço com você, que seria uma mentoria individual, uma mentoria em grupo. E o faço sozinho seria cursos, né? Cursos gravados, etc. Então essas seriam as 3 ofertas obrigatórias aí, basicamente. Os 3 tipos de ofertas, né? Os três modelos. Que, quando você pensa numa escada, o nível de acesso que a pessoa vai ter com você são esses 3 níveis. Perfeito. Que é então, por exemplo, hoje a pessoa vai entrar num curso, cara, ela vai querer um acompanhamento mais próximo, ela vai ter uma oferta de faço com você. Uma mentoria em grupo, individual, às vezes um mastermind, etc. Então, produto back-end, já não é aquele de front de cara que a pessoa já entra. Aí seria um back-end ou high-end, depende de como que tá feita o teu ecossistema. E tem diferença um produto back-end para um produto high-end? Cara, tem diferença. Normalmente, o back-end, ele é toda a sua metodologia gravada. Então, o back-end normalmente é os cursos de lançamento que você vê aí, de 1.500, 2.000, 3.000. Então, normalmente, o back-end é tudo que você tem gravado e eu faço sozinho. Normalmente é isso. E o high-end, aí já é o faço com você, onde entra a mentoria em grupo, entra a mentoria individual. Mastermind. Aí tem o ultra high, que seria ali o faço por você, às vezes um mastermind, às vezes mais caro, entendeu? Entendi. Legal. Então tem esses 3 níveis. Normalmente é assim. Mas tem negócios que colocam back-end como uma oferta de mentoria, por exemplo. Então depende muito aonde que a tua oferta principal tá. O momento Entendi. que ela tá ali, né? Entendeu? Perfeito. E é muito bom isso que você falou, porque múltiplas ofertas, né? Cara, hoje você vai ter um posicionamento que você vai atrair, às vezes, vários tipos de pessoas, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um ecossistema que eu tenho, sei lá, 10 ofertas. Só que eu tenho uma oferta principal. Isso é muito importante no posicionamento. O teu posicionamento no Instagram, ele tem que estar muito simples, muito claro. Muito... Cara, eu estou atraindo esse cliente ideal. Então, por exemplo, meu cliente ideal é o infoprodutor que fatura 5 ou 6 dígitos e quer escalar para 7 ou 8. Então, é muito simples. Tudo que eu faço no meu posicionamento é para atrair esse cara. Então, nas minhas ofertas, eu tenho lá a mentoria em grupo, que é para atrair esse cara. Eu tenho uma oferta abaixo, que seria cursos, imersão presencial, e eu tenho a oferta acima, que é o mastermind, para quem já fatura acima de 1 milhão. Então, tem esses 3 níveis. Consequentemente, quando eu quero atrair esse cara aqui, vai chegar pessoas abaixo, vai chegar pessoas acima. Então, o jogo de você ter múltiplas ofertas e os funis, você podendo vender todas essas ofertas, esse é o jogo. É o que eu falo para os meus mentorados. Você fazer a oferta certa para a pessoa certa. Então, eu costumo falar que a gente não vende, a gente ajuda o cliente a comprar. Massa. Então, outra forma de enxergar. Exato. Então, a gente faz muita pesquisa, muito mapeamento. Então, a gente não fica vendendo, ofertando chatão. Opa, a gente entende o momento do cara, o que ele precisa, e a gente vem com a solução. O que é super importante, né? A gente ajudar o cliente a comprar. Então, Perfeito.
E, Gabriel, trazendo aqui também um pouco das suas... Mais ainda, né, nas suas especialidades aí sobre escala e produtos de high ticket. Quais são as características e estratégias essenciais que eu preciso ter na hora de criar e vender um produto high ticket que ele vai ter sucesso? Perfeito. Acho que o primeiro ponto é a entrega desse produto, a entrega e a oferta ser escalável. Então, hoje, muita gente erra no modelo de, por exemplo, uma mentoria em grupo. Né? Muita gente vai fazer a mentoria ali começo, meio e fim, que é a mentoria de turmas. Né? Que você vai vender, vai ficar 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano com aquela turma, e você fica preso com aquelas pessoas. Né? Então, é uma mentoria que você entrega conteúdo. Então, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Então, esse é um formato. Esse formato ele não é escalável, por exemplo. Então, um formato que ele é escalável é uma mentoria continuada. Uma mentoria em grupo continuada. Então, o primeiro ponto é esse. Como é que é a mentoria continuada? Porque ela é escalável. Porque ela é pautada em direcionamento. Ou seja, eu vendo lá um plano semestral ou anual, eu vendo todo dia eu posso vender. Não importa se a pessoa entrou hoje ou entrou semana que vem. Por quê? Os encontros é direcionamento. Então, a pessoa vem até mim, nas calls, etc., vem com o desafio dela, vem com as dúvidas, eu dou direcionamento. A equipe, a gente vai dar o direcionamento. E a metodologia está gravada. Então, a gente costuma falar que tudo que é conteúdo tem que estar gravado. Porque tem que ser escalável. Então, não faz sentido a pessoa vender mentorias de turmas e ficar repetindo sempre as mesmas coisas. Porque daí o tempo dela tá sendo, jogado no lixo. Né? Não faz sentido nenhum. Então, o primeiro ponto é esse. A entrega tem que ser escalável. Né? A entrega tem que ser continuada, tem que ser pautada em direcionamento e o máximo de coisas gravadas para a pessoa ali assistir. E também a oferta tem que ser escalável. Então, por exemplo, a mentoria em grupo é uma oferta que ela é escalável em quantidade. Então, por exemplo, hoje eu tenho mais de 100 mentorados que já me pagaram 20, 25 mil. Cara, eu consigo escalar para isso para 200, 300, 400 mentorados. Com a mesma entrega. Entende? Perfeito. Então, tem processos de CS, tem que ter a metodologia gravada. Então, por exemplo, a metodologia que está na apostila, eu vou gravar toda ela em aulas pequenas e tudo mais. Então, tem várias coisas que vai ajudar a entrega a ficar mais escalável. Eu tenho tutores, então hoje eu tenho mais 4 mentores dentro da mentoria. Então, por exemplo, eu tenho 7 encontros por mês. Eu entrego 3. Os outros 4 é minha equipe ou convidados. Então, a entrega é compartilhada. Um negócio muito massa que eu peguei lá do Russell Brunson, que eu vou modelar com certeza, ele tem um programa de $25 mil de acompanhamento, que tem 40 coaches lá que entregam para ele. Caramba. Então, ele formou várias pessoas na metodologia dele e, você pode ter encontros todos os dias com os coaches que são formados na metodologia. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou formar tutores na minha metodologia. Tipo o método CIS. Tipo isso. Aí eu vou ter lá 2, 3, 4, 5. Aí a luz, por isso que fica mais escalável. A luz da mentoria não tá em mim. Então, no começo, eu vendia a minha cabeça, a minha experiência. Hoje, eu vendo a metodologia. Perfeito. Então, Muito mais escalável. Exato, eu consigo fazer com que a pessoa entre, ela vai ter lá a trilha dela, ela vai ter os coaches ajudando e a metodologia. Então você quer fazer isso? Beleza, então a sua trilha é essa. Então a entrega é muito escalável. Eu posso vender para 1.000 pessoas a R$30 mil com uma entrega escalável. Excelente. Né? Sem eu estar lá. Muito bom. Caramba. Entendeu? Agora eu fiquei apegado em uma coisa que você falou assim, meu objetivo é fazer a oferta certa para o cliente certo. Então, como é que você faz para atrair e reter esses clientes certos para o seu negócio? Boa. Cara, atração é o que eu te falei da atenção, né? Então, hoje vai ter várias formas de você atrair as pessoas certas. Então, conteúdo, essas iscas, etc. Então, hoje a gente tem vários funis, várias estratégias para atrair mais pessoas. Funis só de atração. Funis só de atração, só focado em pessoas que não me conhecem. Tanto pagos quanto gratuitos. Exato. Então, hoje legal. o que a gente mais usa é o funil escador, que é um dos funis que a gente usa, que vai captar lead, seguidor e conversa 1 a 1 de forma simultânea. Como é que funciona isso? Cara, esse funil, eu posso até pegar aqui, né, o desenho dele. É um funil um pouquinho diferente. É um funil de isca. Então, é uma aula gratuita, alguma coisa gratuita, a pessoa vai se cadastrar. Na página de obrigado, eu mando ela pro direct. Então, cara, você precisa me seguir e me mandar um direct com a palavra XYZ pra eu liberar ela pra você. Olha, aí tem tipo um mini chat pra depois... Exato. Aí a pessoa vai lá, mini chat, ela vai receber o WhatsApp e e-mail também depois. Então eu captei lead, captei o seguidor e conversa no 1 a 1. Eu já tive experts executando isso, que assim, era 10 mil seguidores por mês, com essa estratégia. Caraca. Só que era 10 mil leads e 10 mil conversas no Uau, direct. incrível. E a conversa no 1 a 1 hoje é muito poderosa para você colocar a pessoa pro próximo passo. Uhum.
E aí tem mais o WhatsApp ainda. Quando a pessoa se cadastra, ela recebe um WhatsApp, recebe e-mail e assim por diante. Então, eu tenho time comercial hoje no WhatsApp e no direct para a pessoa ir depois ir para o próximo passo. Normalmente vai ser uma call ali, uma consultoria, enfim, para ela ir para um high ticket. Então, assim, esse funil de isca é um dos principais hoje que a gente utiliza, porque a pessoa não me conhece, eu preciso entregar alguma coisa para ela de graça, alguma coisa boa que ela vai ter atenção em mim e depois a confiança. Então, esse é o game. Então, se eu vim com uma oferta direta para essa pessoa, às vezes ela vai cagar, né? Ela não me conhece. Então, eu entrego algo muito bom que ela vai gostar e ela vai, opa, o Gabriel realmente é bom. Então, não tem como a pessoa comprar de mim alguma coisa sem ela confiar primeiro. Então, isso e os conteúdos, cara. E conteúdo. Conteúdo, a gente patrocina também os conteúdos para voltar em mais seguidores. E a gente tem um time de vendas no direct que fica abordando a galera, fica trocando ideia, para gerar mais conexão, mais conversas e depois mais vendas. Perfeito. Legal. E ainda entrando um pouco nesse assunto, né, sobre confiança, partindo aqui desse pressuposto, quando a gente fala em produtos high tickets, a gente sabe que confiança é um elemento muito chave na relação, manter a relação com o seu cliente, né? Perfeito. Hoje, como é que você constrói e mantém essa relação de confiança ao longo aí da jornada do seu cliente? Perfeito. Hoje a gente tem um processo de acompanhamento com o cliente muito, muito bem alinhados, né? Então a gente tem um time de CS, time de Customer Success. Tem quantas pessoas no seu time de CS? Hoje eu tô com 2 pessoas. Legal. Então a gente tá crescendo agora essa... Tá estruturando ainda mais. Na verdade esse tem mais 4 mentores, né? Tem mais 4 tutores ali que também estão ajudando nesse acompanhamento. Legal. Então toda semana a gente tá chamando essa pessoa para trocar ideia. Primeiro ponto é esse mentorado, digamos assim. Seja o tutor, seja o CS ou seja eu mesmo. Para trocar ideia, ver como é que estão os desafios, ver como é que estão as coisas. Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, todo mês, a gente pega os números desse mentorado, então, quanto que ele investiu, quanto que ele faturou, o que está acontecendo, para ver se tem alguma otimização mais profunda para fazer no negócio ali dele. Então, tem os encontros e tudo mais, mas a gente usa muito o WhatsApp para um acompanhamento mais próximo. E, às vezes, para a pessoa, às vezes, abrir mais o coração e tudo mais. Então, a gente viu que o engajamento, o relacionamento, às vezes, ele é mais importante que o resultado. Isso é muito doido. Porque, tipo assim, eu sou um cara que é resultado, cara. Se eu entrar num negócio, beleza. Qual que foi o resultado que eu tava e qual que eu tô agora? Mas muita gente muita gente continua comigo por conta de, por exemplo, evento presencial. Muita gente renova comigo por mais um ano por causa dos eventos presenciais. Não aparece em call, não engaja. E por causa do evento presencial, que é uma experiência, a pessoa continua, me paga mais 20 mil reais por ano. Então tem vários pontos hoje da pessoa continuar comigo, mas essa questão de engajamento e conexão e relacionamento é extremamente importante. Então a gente busca no WhatsApp estar muito bem alinhado e claro que é resultado, né? Então a gente tem que gerar muito resultado para eles continuarem com a gente ou ascender. Então na imersão presencial de março, por exemplo, a gente teve uma conversão lá dos mentorados de 50% de ascensão para o Mastermind. Venda dentro do evento. Dentro do evento. Perfeito. Mas a ascensão dos mentorados foi muito alta. Por quê? Cara, geração de resultado, a galera tá junto. Então, são vários pontos que fazem a pessoa continuar com a gente ou ascender, que é o nosso foco, né? Então, sempre quando eu vendo um programa de mentoria, cara, eu sempre vou falar, cara, o meu foco com você não é só vender aqui uma primeira vez. Eu quero que você continue comigo por mais anos e anos. Então, tá no meu interesse total gerar resultado pra você. Senão, pra mim, não faz sentido. Fantástico. Essa é uma visão super madura de negócio, cara. Exato. Uma visão de negócio digital e não de oportunidade lucrativa. Sim. Que é o que muita gente tem, é normal, é o momento do mercado, tá cada vez ficando mais maduro e profissional e daqui a uns aninhos a gente só vai ver esse tipo de mentalidade no mercado. Exato. Cara, eu tenho de confessar pra você que quando eu penso em escala pra produtos high ticket, eu ainda fico com dúvidas em 2 pilares. Um é na captação e venda, porque geralmente a venda high ticket ela acontece de forma mais pessoal, às vezes é em uma call, então não dá pra você vender um produto de 25 mil com oferta direta, é muito improvável. E a minha outra dúvida passa pela entrega de um produto high ticket, que foi algumas coisas que você trouxe aqui, um produto high ticket, pra você conseguir escalar ele. Não dá pra entregar como o resto dos produtos, tem toda uma forma, tem que tirar um pouco a imagem, enfim. Mas eu sei que existe uma coisa por trás da escala de produtos high ticket que vai estar, na verdade, em qualquer tipo de produto, que são as automações. Você falou ali, por exemplo, desse funil escador, da automação do ManyChat. Então, dentro dos seus funis, claro que não dá pra seguir um padrão em todos. Quais são as ferramentas de automação que você utiliza hoje e que você pode compartilhar com a galera e por que elas, em que etapa elas aparecem? Cara, as automações hoje são bem importantes no começo, quando o lead entra, ou o cliente entra, para a gente iniciar o contato ali, o relacionamento no 1 a 1, que é, hoje a gente usa muito o WhatsApp ou o Direct. Então a gente tenta colocar em todos os funis o Direct, que normalmente a galera não usa nos funis,
Mas o direct hoje, como canal comercial, pra gente, ele é muito forte em relação a pessoa responder e follow-up. Então hoje a gente, né, fatura 6 dígitos mês só com direct, só no orgânico. Então é gerar muita conexão, muita conversa, mas o direct hoje, pra pessoa às vezes responder, porque ela vê que sou eu, é muito mais fácil que o time comercial no WhatsApp. É só você ver, cara, um expert que você segue, que você gosta. Pô, se ele te mandar uma mensagem no direct ou o time mandar no WhatsApp, qual que você acha que você vai responder? Você vai ter mais chance de responder. No meu caso, eu provavelmente o WhatsApp. Mas é Duvido. porque eu sou bem low de Instagram, às vezes eu fico 3 dias sem entrar. Entendi. Então eu não sou o melhor persona pra isso. Entendi. Mas eu consigo visualizar o que você tá falando com clareza também. Um expert. Porque assim, hoje a gente manda foto, manda vídeo. Então é como se o expert mandasse uma foto pra você. E aí. Seria muito mais poderoso eu ver aquele ali, o verificado. Exato. No meu caso específico, porque eu quase não uso o Instagram. Mas, supondo que eu usasse as duas redes sociais com a mesma intensidade, o Instagram. Total. Então hoje a gente usa muito o direct. Então as automações a gente usa muito no início. Então é só para iniciar ali a conversa. Então a automação ela normalmente acontece no primeiro dia, depois que o lead entra, tanto no WhatsApp, tanto no direct. E depois a gente foca muito na humanização. Então a automação ela vai ali 2, 3 mensagens de automação. Então vai normalmente, o iscador. A gente vai lá, entrega a isca e depois a gente vai falar já de mentoria, de imersão presencial, enfim. Mas sempre para a pessoa responder e a gente marcar um bate-papo, trocar uma ideia. Aí vem o meu time comercial. Vem a SDR no WhatsApp ou vem a Social Seller no Instagram. Então a automação é muito importante, só que é só pro inicial ali. Entendi. Depois seu funil humanizado. Exato. E aí a gente usa DevZap pro WhatsApp e a gente usa o ManyChat pro Instagram. Entendi. Perfeito. E quando a gente fala sobre escalar em negócio digital, quais são as métricas cruciais que você analisa? Tendo em vista, né, que querendo ou não, você tem muitos dados ali disponíveis, né? Então, quais você, né, dentro da sua equipe aí, você prioriza analisar? Perfeito. Como é que a gente faz planejamento hoje, né? A gente tem a nossa meta anual, isso vai numa meta trimestral, mensal e semanal. Desdobramentos, né? Exato. Legal. Então, né, a gente tem lá a meta de 100 mil por semana. Perfeito. Então, quais são os produtos que a gente vai ter que vender? Beleza, a gente tem que vender X mentorias, X eventos, ok. Então, as principais métricas, né, principal assim, beleza, investimento, CAC. Então, qual que é o CAC que eu posso pagar na mentoria em grupo, por exemplo? A mentoria em grupo é 30 mil. Cara, eu posso pagar até 3 mil nesse CAC. Explica pra galera o que é CAC, por CAC favor. é custo de aquisição de cliente. Boa. Então, é o custo que eu vou ter para adquirir um cliente. Legal. Perfeito. Então, a mentoria é 30 mil reais. Então, beleza. Pelos seus cálculos, pelas contas, etc., eu posso pagar até 3 mil reais no CAC. Ok. Então, 3 mil reais no CAC, ali é o número principal que eu tenho. E depois eu vou desdobrando o funil. Então, antes do CAC, acontece o quê? Acontece a call. Então, normalmente, para vender uma oferta mais cara, exigem ali uma call de vendas. Sim. Então, não acontece venda de high ticket em checkout, em tráfego direto. Tem que ter um bate-papo, tem que entrar numa negociação ali, às vezes de parcelas, enfim. Então, antes do CAC, tem o custo por call realizada. Então, hoje a minha conversão, por exemplo, de calls é 20%. Ok, então eu tenho que fazer 5 reuniões para fazer uma venda. Então, nesse caso, se o CAC é 3 mil que eu posso pagar, então eu posso pagar na reunião até, se é 20%, até 500, 600, 500. 20% de 3 mil? Sou zero 600. da matemática. 600. Então, eu posso pagar até 600 reais na call realizada. Antes da call realizada, tem o quê? Tem o custo por lead qualificado. Então, o lead qualificado que vai para essa call. Quanto que a gente paga hoje por lead qualificado? Tá pagando uns 60, por exemplo. Uhum. Beleza. Então, cada 10 leads que entrarem, um tem que ir para a reunião. É mais ou menos as métricas do funil escador hoje. Então, o funil escador, cara, a gente paga lá 20 reais por lead, 50, 60 reais por lead qualificado. Eu posso pagar até 500, 60 reais por call realizada. E 2.500, 3 mil por CAC. Então, essas são as métricas. Perfeito. Então, toda semana a gente está vendo isso. A gente tem ali as métricas diárias, né? Mas toda semana a gente tem uma reunião, ali na sexta-feira. Beleza, como é que foi a semana? Nossa meta era 100 mil. Batemos 50. Por quê? Não, porque a gente só fez essas calls e porque só entrou esses leads. Ok. O que a gente tem que fazer para a próxima semana para bater 50 calls a esse preço com essa conversão? E aí a gente otimiza para a semana que vem. Então, normalmente, as métricas principais são essas, são, né, o CAC e o ticket médio da semana, do mês, e depois você desdobra essas métricas do funil
baseado no que você... como que é o seu processo. Tem gente que não vai ter call de vendas. Tem gente que vai ser uma conversa no WhatsApp com o time comercial. Então, por exemplo, tem mentorado que vende cursos de R$1.000 que não precisa de call. É só o time comercial. Então, ele roda o iscador. Aí ele capta lead de R$2. Aí depois esse cara vai ali pro WhatsApp. Ele paga R$5 na conversa. Aí, então, beleza. O CAC tem que ser até quanto do de R$1.000? 300. Beleza. Então, a cada X pessoas, 100 pessoas que entrar, uma tem que comprar. Então, essas são as métricas. A gente desdobra isso. Então, cada negócio vai ter as métricas específicas dele. Entendeu? Mas, assim, resumidamente, o principal é investimento em CAC. Investimento, CAC e ticket médio. Justo. Então, quanto que eu investi, qual que foi o CAC, qual que é o ticket médio. Legal você falar isso, principalmente de desdobramento de meta, porque dá muita clareza. Sim. E uma coisa que eu fico pensando também é que, cara, hoje você é expert, mas na maior parte do tempo você tá nos bastidores lidando com os experts. E às vezes eu vejo muito coprodutor se chateando com o expert, porque o expert às vezes tem uma ação pra fazer, ele não entende, aí não executa e o negócio não vai pra frente. O expert bota nas costas do coprodutor, o coprodutor bota nas costas do expert, né? E eu acho que uma coisa que a galera do digital não imagina é que por trás é um negócio sólido, profissional, com números, e existem pessoas que estão dedicando o dia inteiro para essas métricas e garantir que o funil tá funcionando. Então, aproveitando que a gente tá aqui com você, que é uma pessoa que, apesar de estar hoje no palco, tem uma experiência muito grande com backstage, como são os bastidores reais do digital? Como é o dia a dia de uma pessoa que trabalha no digital, fora do que vendem pra galera, sabe? Tô ganhando dinheiro no meu sofá. Perfeito. Hoje eu ainda sou expert e estrategista, né? Então, eu não saí ainda Totalmente. da minha empresa como digamos, coprodutor. Né? Eu tenho a equipe, tenho a gestora, que é basicamente ali a estrategista, que é a Giovana, mas eu ainda estou lá no campo de batalha. Né? Então, só que assim, são pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso, que têm a habilidade de ser estrategista e também ser expert. Então, como eu vim disso, para mim é mais fácil, né? Mas o que eu recomendo é, cara, você tem que ser você é expert, então você vai ser expert. Então, hoje eu não consigo ser um expert ótimo, 100%, por quê? É muito conteúdo, é muita aula. Cara, tô com aula pra gravar 2, 3 meses atrasado. Porque às vezes eu tenho mais coisas da empresa, backstage, que eu preciso estar focando e tal. Então, o ideal é que eu seja só expert. Hoje não é esse cenário. Sim. Mas como é que é o bastidor, como é que é o dia a dia? Foi sua pergunta? Como é que é? Sim, o dia a dia real, sem flor. Sem flor? Sem o que a galera vende, né? Que, vou estar com o meu celular no sofá e vou ficar milionário com o digital. Cara, o meu dia a dia, ele é trabalho... Assim, na realidade a gente nunca para de trabalhar. É full ali, Então né? tem um tempo que você está trabalhando, né, realmente tarefas ali do trabalho. Então, 9, meio-dia, 2 às 6, 7, 8, 9, enfim. Mas mesmo fora disso, você está no WhatsApp, está respondendo. Então, é muito difícil você parar de trabalhar. Então, o primeiro ponto é esse. A gente trabalha 24 horas por dia. Claro que na minha rotina, isso é muito bom, né, para quem já está trabalhando e tal, é criar uma rotina que você coloque tempos, horários específicos para você, às vezes descansar, fazer outra coisa, sair com a namorada. Então, por exemplo, eu precisei colocar na minha agenda horários para minha namorada. Senão poderia ser prejudicial, tipo, horários inegociáveis, né? Não que eu só aqueles horários, mas tipo, sexta-noite, domingo e tal, é só a gente. Então tem muita gente hoje que não tem digamos que essa repartição ali na hora de fazer a rotina. Mas, cara, os bastidores são muito... Como é que eu posso dizer? Você considera que seja desafiador? Quando você é iniciante ali? Talvez? Cara, sempre é desafiador, né? Sempre vai ser difícil, né? Não tem como não ser difícil se você realmente quiser ser bom, quiser crescer. Sim. Né? Eu acho que a coisa mais importante no processo é a parte mental e a parte de você não ficar se comparando. Eu acho que isso mata muita gente de crescimento mesmo. Concordo. Né? Isso, todo mundo vai se comparar, não tem como. Tá? Isso é normal, isso é do ser humano. Agora, tem comparação que vai te travar e vai te ferrar, e tem comparação que vai fazer você crescer. Tá? A comparação, por exemplo, uma inveja positiva. Cara, o que esse cara fez que eu não fiz? Por que ele tem esse resultado e eu não tenho? Então, é não comparar o teu palco com o palco dele, sim o bastidor. Pô, quantos anos que esse cara ficou fazendo isso aqui, o que ele já errou, o que aconteceu? Né? O que ele fez que eu não fiz? Então, é uma comparação que ela é positiva. Porque vai acontecer comparação.
Então, acho que muita gente trava hoje no mercado por conta dessa comparação, mas de uma forma negativa. Então, onde a pessoa, mas eu não tenho esse resultado. Mas, cara, você tá de 5 meses no mercado, 6 meses no mercado, 1 ano. Você sabe o que aquele cara passou? Ou o que ele fez? Muita gente quer um papo de um cara que aquele cara fez muita coisa errada também. Isso é muito massa. Você, quer a vida daquele cara lá. Mano, aquele cara, às vezes, nem dorme à noite. Aquele cara é viciado em venvance. Eu conheço alguns. Então, você quer realmente essa vida? Porque o cara, ele às vezes deseja um negócio que ele não quer, né, na realidade. Que ele nem sabe. Exato. Então, assim, é muito trabalho, eu acho que é muita pressão mental. Eu acho que hoje, no meu caso, por exemplo, a habilidade de lidar com pessoas muito forte. Então, eu era um cara muito impaciente, muito, assim, muito direto. Então, muitas vezes, muito grosso, né? Tem uma história que é... Assim, eu sou muito sincero, né? Mas eu era um cara que, tipo... Chegou um projeto lá que... Eu estava no projeto e tinha um web designer, né? Um cara que fazia a página e tal. E ele atrasou as páginas, atrasou muito, tudo mais. E quando chegou, tava ruim. E eu cheguei a mandar um áudio pra ele, cara... Falei, cara, você é muito ruim. Você não deveria estar nessa função, porque você, além de demorar, você entregou algo ruim que eu faria em 1 ou 2 horas. Mas eu falei de uma forma bem grosseira e tal. Aí ele falou que nunca mais queria trabalhar comigo e tudo mais. Foi bem engraçado. Mas eu era um cara muito, muito impaciente, assim. De lidar com pessoas e tal. Colérico. Mas quando você vai se tornando líder e vai ter que formar pessoas e tudo mais, você tem que... A maior habilidade é você saber lidar com diferentes tipos de comportamento. Sim. Então eu sei que você é um cara às vezes mais direto, mais de boa, eu posso falar com você de uma forma, mas com ela não. Ela é às vezes é mais sensível e tal, então se eu falar com ela como eu falo com você, às vezes ela é capaz de me achar um escroto. E você não, você tá de boa. Então a habilidade de lidar com pessoas, hoje o meu principal desafio é esse. E meu dia a dia é muito isso hoje, é lidar com pessoas, é treinamento, é rotina. Então mesmo o cara iniciante, ele tem esse desafio. O cara que ele vai crescer muito rápido, é o cara que consegue se conectar com as pessoas de forma muito fácil. Então, se conectar com um cara muito rico, com um cara muito pobre, se conectar com um cara médio, ter a habilidade de se conectar com pessoas e gerar essa conexão muito fácil. Eu acho que o cara iniciante, se ele ter essa habilidade, Deslanchar. ele vai crescer muito rápido. Vai crescer muito rápido. Legal. Então, não foge da habilidade de pessoas. E, Gabriel, eu sei que a gente falou ali no começo, quando você estava falando da sua história, você deu uma pincelada com relação a trabalhar com experts, né? Eu queria entrar um pouco mais nisso. Como é que é trabalhar aí com expert? Quais são os principais desafios que você já encontrou com essa galera? Cara, primeiro ponto que o coprodutor, 90% das vezes, ele é psicólogo do expert, né? O tanto de vezes que eu precisei ser... Não falando que eu sou psicólogo, né? Não, mas assim, de lidar com as emoções do expert como se realmente fosse ali uma terapia, cara, isso já aconteceu muitas vezes mesmo. Às vezes o expert tem crença de merecimento, né, por exemplo, teve uma expert que a gente escalou muito bem um perpétuo e tava na hora de a gente vender algo mais caro. Tipo, tinha 10 mil alunos. E a gente não tinha uma oferta tipo de 3 mil, 5 mil, 10 mil. Falei, cara, vamos criar algo mais caro, porque essas pessoas, elas têm a minoria que quer ascender, quer algo mais próximo, beleza. Ela não conseguia fazer uma oferta mais cara. Ela não tinha crença, não tinha essa crença. E aí foi 1, 2, 3, 4, 5, 10 reuniões falando disso, a ponto de ela ficar muito brava e tal. Então, tipo, a habilidade de eu lidar com essa situação nas calls e falando merda e tudo mais, pô, é foda. É muito bom porque você treina muito a sua capacidade mental. Tenho amigos que perderam bons projetos porque não tinha capacidade mental de lidar com o expert. Às vezes o expert estourava, falava uma coisa e o cara ia na mesma medida e já era. Então, assim... Até perdi o que eu ia falar, eu raciocínio agora. Desafios de lidar com o expert, como por exemplo, saber lidar com a pessoa, o timing dela. Perfeito. Psicólogo do Mas expert. ela não tá Psicólogo do alinhada ali com o expert. que você tá buscando. Exato, né? Aí quando a gente quer fazer... A gente tem uma visão de negócio que a gente precisa fazer, por exemplo, essa oferta mais cara e o expert não quer. Então, cara, é muito foda porque você fica, de certa forma, preso. Tá ali no impasse, né? Você fica preso. Então, acho que o primeiro ponto é, quando você fecha uma parceria, nos primeiros 3 a 6 meses, é para teste.
eu sempre vou falar, cara, os meus 3 a 6 meses é pra você namorar ali. Então é onde você vai testar, se vocês conseguem trabalhar juntos, é onde você vai testar, se você, né, gosta daquela pessoa de fato, se ela vive o que ela tá falando, tudo isso. Pra depois realmente virar sócio ali na empresa. Que massa você falar isso, porque o coprodutor, ou talvez seja a mentalidade que eu visualizo dos coprodutores, é que eles estão procurando a oportunidade de fazer grana. Então, viu ali uma pessoa que tem um potencial, vou pegar ela, vou ser o coprodutor dela, o estrategista e vou fazer grana. Só que eles não pensam, tipo assim, cara, é um relacionamento. Total. Tipo, eventualmente você vai virar sócio desse negócio. Então, você gosta daquela pessoa, vê que ela vive pelo que ela fala, ou também ela é meio assim. Então, a galera não pensa nisso, e aí o que a gente mais ouve são histórias de coprodutores e experts que não deram certo. Mas às vezes era só um alinhamento inicial ou simplesmente um teste. Tipo, vamos testar pra ver se funciona. Porque não é só dígito, né? São pessoas que geram dígitos. Exato. Se você consegue ficar 2, 3, 5 anos com essa pessoa, porque é literalmente um casamento. Né? Você vai namorar um tempo, você vai noivar outro tempo, e você vai casar depois. Justíssimo. Então tem que ter essa visão, porque, cara, coprodução nada mais é que tipo, não é um modelo de negócio, não é. É só um teste. Pra depois você virar sócio de fato dessa pessoa. Coprodução é, cara, você pode ficar 1 ano com a pessoa em contrato. Depois desse 1 ano, o expert pode sair, por exemplo. E aí você construiu tudo. Ali você construiu audiência, construiu uma porrada, uma base de clientes. E agora ela vai colher os frutos nos próximos anos daquilo lá. Exato. Então assim, se você não virar sócio desse negócio, é meio que você não tá querendo nada ali. Você tá um estalar de dedos de você perder esse projeto e... Cancelar contrato. Contrato, enfim. Virar sócio. Problemas. Cara, pra não dizer que a gente não falou sobre isso, a gente tinha falado lá no início, conta pra gente o que são esses funis autorais que estão nessa metodologia. Boa. Cara, hoje a gente tem várias estratégias na nossa metodologia, na nossa apostila, né? E são fluxos que eu criei, que a gente criou. Então, alguns são do mercado e, digamos que 80% são ali são autorais, né? São fluxos que a gente pensou na hora de fazer. Eu desenhei no iPad mesmo. Eu posso abrir aqui, já que a gente não tem apostila, eu posso abrir aqui um deles. Mas é pensado especificamente no processo desse lead. Cara, aonde que eu quero que esse cara vá e por que eu tenho que mandar essas mensagens. Então, foram fluxos pensados assim. Ó, aqui tem a apostila, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Interessante. Quero ver. E aí, por exemplo, aqui. O iscador, né? Que eu tava falando da parte de criar audiência ali. Iscador, o nome? Iscador. Iscador, né? Isca com seguidor. Boa. Ó, esse aqui é um fluxo. Deixa eu mostrar pra galera. Legal. Vai ver aqui ou não? Conseguir ver? Acho que não, né? Não dá. Será que se a Bruninha pegar ali, consegue ver de mais de perto? Aqui, ó. Boa, Juan. Será que deu pra ver? Tô curioso já. Também tô curioso. Ainda não. Segura aí. Se der, deu. Mas no caso é o funil da isca Deixa eu ver aqui, digital. licença, que é muito mais perto. Tem que tocar na tela. Clica na tela aí. Agora já vai estar tirando o print ali do funil. Acho que não vai dar que tá muito... Tá com o obturador aberto. Tá muito branco. De boa. Ia ser incrível se pegar assim. Vá. Tô de coração partido contra essa apostila. Putz. Acho que não. O brilho do celular? Sim, Pegou. o brilho fica bom, né? Diminui o brilho do celular. Pegou. Tirem print, galera. Aproveitem aí, ó. Vou ficar mais 5 segundos aqui, ó. Ih, Aí já foi. apagou. Quem pegou, Então quem não pegou... Só dá Volta pause um aí. pouquinho. Exato. Então esse aqui é um fluxo, né? Onde a gente pensou ali no direct, no WhatsApp e no e-mail. Né, o azulzinho é a entrega da isca e o verde é ali o próximo passo, que é o PP que a gente fala, né? Então é um fluxo extremamente pensado para... Tipo, por que a gente na página de obrigado manda pro direct, manda pro Instagram? Pra gente gerar mais uma conversa no direct, onde tem um ponto de contato com o time comercial. Então normalmente quando a pessoa faz o funil de isca, na página de obrigado já tá ou a entrega ou vai pro seu e-mail lá e tudo mais. Verdade. Então não cria esse ponto de contato direct. Zero relacionamento. Exato. Então esse aqui foi um ponto que a gente criou. E a gente tem outros fluxos, né, de funis de produtos, funis de conteúdo com social selling, que é o de relacionamento ali pelo direct. Então tem vários, né, mas foi especificamente pensado, né, muito na prática com os mentorados, vendo o que estava acontecendo. Então
O bom de... Cara, eu vou fazer mais ou menos esse ano, mais ou menos umas 250 consultorias individuais. Tipo, calls de 1h30, 2 horas, montando um plano de ação para negócios. Caramba. Então é cansativo, Sim. mas é muito bom porque é um aprendizado muito massa. De eu ver vários negócios, ver o que tá dando certo, o que tá dando errado. Imagino. E a metodologia ela vai se atualizando por conta de... Então a gente vai criar, tipo, vai ter agora um modelo de negócio sem fórmula, né? Modelo de negócio que roda perpétuo, lançamento e high ticket. Cara, teve um mentorado que saiu de 20k mês, foi para 550, rodando esses 3 de forma simultânea. E aí eles, né, fizeram lá, eu vou pegar o exemplo deles e colocar na metodologia. Então é um caso, foi um case que eu vou pegar como exemplo e colocar na metodologia. Então acaba que gera muito resultado e muitos dados pra gente otimizar as coisas, entendeu? Perfeito. Se você quer conhecer mais desses funis autorais, você vai ter de mandar uma mensagem Exato. pro Gabriel pra entrar no Escala sem fórmula. É o único jeito, cara. Mas a gente Exato. que tem a apostila, a gente vai dar Incrível. nossa estudada de cá. Com certeza. É só pode- na imersão. Olha A aí. imersão tem apostila. Ou Boa. seja, já tá... A escada já tá mais lá pra cima, cara. Exato. E, Gabriel, a partir aqui de um pressuposto que eu quero muito entender aí de você é que a gente tá falando aqui sobre escalas e a gente sabe, né, que no mercado digital tudo muda muito rápido, evolui, atualiza de uma hora pra outra. O que funcionava alguns meses atrás, hoje já não funciona mais, né? Queria entender de você como é que você vê o futuro aí da escala e que inovações você acredita que vão ser determinantes aí pra quem busca o crescimento do negócio. Perfeito. Eu acho que 1% que vai conseguir escalar nos próximos anos, que é uma escala com lucro, uma escala com previsibilidade e longo prazo, são os negócios que conseguem rodar. É o modelo de negócio que roda perpétuo, lançamento e high ticket simultaneamente. Então, o cara que só roda lançamento, o cara que só roda perpétuo ou só roda high ticket e só depende de um produto ou uma estratégia, esse cara vai estar muito próximo ou já vai ter quebrado aí nos próximos anos. Então, o ponto principal que eu vejo é isso. Hoje, todos os grandes experts que eu conheço, que a gente está também junto, o Paulo Vieira hoje é nosso cliente, o Paulo Marçal foi nosso cliente também, Legal. de consultoria. Então você vê que esses experts, eles têm algo comum, eles têm esse ecossistema todo, eles rodam perpétuo, rodam lançamento, rodam high ticket, tem time comercial, então é todo esse ecossistema. Então o primeiro ponto é esse, os negócios que vão escalar nos próximos anos, tem esse modelo de negócio rodando, que hoje no Brasil são pouquíssimas pessoas que têm e sabem executar isso. De fato. Né? Você falou Das inovações. das inovações. Isso. Que você acredita que vai ser aí determinante para quem busca crescimento? Assim, acho que o primeiro ponto é AI, né? Vai estar muito, muito presente aí nos próximos anos, então... Já tá muito presente agora, imagina a revolução aí. Assim, o meu próprio copy falou, cara, é impossível chegar no nível do AI aqui. Tipo, se eu treinasse a AI na minha comunicação, na minha metodologia, e eu trazer outras pessoas, outros estilos para escrever, você pode achar o maior copy do mundo que não vai chegar no nível da AI. Uou. Então, provavelmente ela vai substituir várias funções muito operacionais, assim, de coisas que às vezes não exigem tanto pensamento ali e tudo mais. Então, acho que vai ser um diferencial de boas empresas agora para os próximos anos. A gente tá botando bastante energia nisso agora. Eu vou Legal. criar a minha AI, então a gente já tá fazendo isso na verdade. Eu vou dar a metodologia, vou dar todas as minhas aulas, dar tudo para a AI e ela vai responder como se fosse eu. Então, tipo, a gente vai dar um suporte para os mentorados, Baseado nela. 24 horas por dia, baseado no WhatsApp mesmo. Que massa. A pessoa, pô, rodei o funil tal, tô com essas métricas, isso aqui eu posso fazer. E aí a gente vai treinando a AI para Legal. dar um direcionamento. Fantástico. Então, assim, eu acho que isso vai ser bem determinante nos próximos anos. E pra mim sempre vai voltar nos princípios que eu falei pra vocês Sim. e esse modelo de negócio, que é o principal. Então, se o modelo de negócio tá errado, vai ser muito difícil essa pessoa continuar nos próximos anos, continuar escalando. Porque o modelo de negócio dela não possibilita ela escalar com segurança, ela criar um caixa legal, né? Ela ter muito lucro também, porque pô, se depender ali do próximo mês de perpétuo, próximo lançamento, ou só vender oferta high ticket, etc., é meio que é muito inconsistente. E é muito normal um mês ou outro o negócio parar, o lead aumentar e tudo mais. Então acho que tudo vai se resumir a modelo de negócios e a pessoa dominar os princípios. E como sempre, a gente também fala da metodologia, né? Você saber pensar de forma estratégica e principalmente saber otimizar, testar e otimizar rápido. Então nos nossos funis a gente sempre fala, cara, testa rápido e barato. Então no funil do iscador, por exemplo, a gente testa 3, 4 iscas simultâneas. Por quê? Porque vai testar 4. Vai ter o custo por lead das 4.
Vai ter o custo por qualificado das 4 e vai ter o custo por qual das 4. Então, a gente foca em testar muito rápido e barato para deixar uma ou duas que são as melhores. Legal. Então, antes de eu acertar a isca, eu testei 2, 3 que não deu certo. Então, a importância de você saber testar rápido e barato, saber otimizar de forma inteligente, para mim também é mais uma habilidade que pouquíssimas pessoas têm, mas é o campo de batalha que vai te dar. Fantástico. Mas é você ter esses princípios, esses fluxos muito bem alinhados, modelo de negócio, saber pensar de forma estratégica e saber testar e otimizar rápido e barato. Show. Bom demais. Que massa. A gente teve várias perguntas aqui, mas tem umas perguntas da Tem caixinha. umas perguntas Boa. bem Dá pra responder? boas. Bora! A primeira é da Luzi Ozir. Ela falou assim... Que nome particular. Pois bem, tem vários aqui que você nem imagina, Sim. cara. Hoje tá até leve. Ela perguntou assim, quais são as principais objeções do mercado de high ticket e como quebrar elas? Principal objeção do mercado high ticket. Vamos partir do pressuposto que é o lead, né? O lead para comprar a oferta mais cara. Perfeito. Cara, sempre vai ter a de grana, né? Então, durante a call, durante o script da call, a gente vai isolando todas as objeções. Então, esse é um ponto muito importante. Na metodologia, a gente fala do script. Eu vou isolando todas as objeções em relação a se a pessoa realmente entendeu o que é para ela, se fez sentido, se ela quer fazer isso agora, se é uma urgência para ela, é uma prioridade. Então, quando eu chego no preço, a única objeção possível é grana, é investimento. Então, hoje, assim, 90% das pessoas não entram por conta de investimento nas minhas ofertas. Por quê? Porque antes, não tem como a pessoa falar que não tem tempo, que não é para ela, porque antes de mostrar o preço, eu isolei todas as objeções, eu já tirei. Então, hoje a principal é preço, aí a gente entra com o quê? Para quebrar essa objeção. Forma de pagamento, onde a gente consegue parcelar ali mais vezes, parcelar no boleto, e garantias muito agressivas. Então, a gente vê que... O que eu falo, né? Para você vender muito mais fácil ofertas mais caras nos próximos anos, você ter garantias muito agressivas. Porque vai ter muita gente com muita oferta cara parecida, e é onde entra o diferencial, claro, metodologia, resultado, etc., mas a garantia. Então, por exemplo, hoje na mentoria em grupo que a gente tem a garantia de 12 meses a pessoa fazer 100k de lucro, se ela executar a metodologia, e a gente tem outra garantia de 4 meses, que é se ela não gerar pelo menos 30k, que é o valor da mentoria em 4 meses, se ela não pagar a mentoria em 4 meses, ela pode também pedir o reembolso. Então, na hora que eu vou negociar, essas garantias são muito fortes. Verdade, muito Porque eu falo, forte. porra, o cara pode parcelar em 10 vezes a mentoria. 30 conto, 10 vezes de 3. Então, em 4 meses, o cara me pagou 12 mil. Aí eu falo, cara, você me pagou 12 mil em 4 meses. Se você não tiver gerado 30 mil nesses 4 meses aqui, você pode pedir um reembolso e vazar. Eu não tenho nenhum interesse que você me pague se você não tiver resultado. Então, para quebrar essa objeção de grana, né, tudo que eu te falei de metodologia, geração de resultado, mais a garantia hoje, uma garantia mais agressiva é extremamente importante. Legal. Nas minhas ofertas individual, eu coloco, é muito mais agressivo ainda, de consultoria individual. Consultoria individual normalmente vai ser 150 mil, 200 mil, 250 mil, vai ter percentual envolvido. Então eu boto garantias tipo de resultado, que se não bater aquele resultado, o cara não precisa pagar. Mas é uma forma de eu escalar, porque assim, a minha individual hoje, para fazer sentido, tem que ser 200k o ano, por exemplo. Só que às vezes quando eu vou cobrar 200k fixo, esse cara às vezes ele pode ser resistente. 200k fixo, 20k mês e tal, não sei o quê. Então eu boto lá 50k fixo e mais um percentual em cima de resultado. Que eu boto também a garantia. Então, você faturou 2 milhões nos últimos 12 meses. Ok. Então, eu só vou ganhar acima do que a gente faturar acima desses 2 milhões. Ou a gente vai botar a meta de X e se bater a meta eu ganho. Então, assim, aí eu vou sendo engenhoso em relação a essa garantia, mas fica irrecusável pro cara. Perfeito. Então, eu falo isso para várias pessoas que estão querendo prestar serviço, estão querendo ser coprodutor, porque a venda do serviço é a mesma coisa. Por exemplo, o coprodutor não tá conseguindo fechar cliente. Cara, vai no cara, fala, vou fazer tudo para você e eu só vou ganhar se a gente bater X de lucro. Eu só vou ganhar se a gente ter lucro XYZ. É 20%, mas eu só vou ganhar 20% se a gente bater tanto. Se a gente não bater, você não precisa pagar. Então é muito fácil fechar quando você sabe criar essa oferta, criar essas garantias. Não é difícil. Né? Então, objeção principal, assim, do meu é grana mesmo, mas a gente vem com essas formas de pagamento diferenciadas e garantia que a pessoa fala, opa, beleza, é 30 mil, mas ok, eu tenho aqui certas confianças, certas coisas que fazem eu tomar a decisão mais fácil. Né? Aí tem a objeção de momento e tal, é pra mim, eu tô sozinho, vou conseguir fazer, sozinho, tudo essa... Porque normalmente uma oferta cara,
ela tem uma entrega mais pesada, assim, uma entrega mais forte, né? Pô, a gente tem 7 encontros por mês. Então, às vezes o cara, tô sozinho, não vou conseguir participar desses encontros e tudo mais. E aí também tem forma de quebrar isso de, cara, você pode entrar com alguém na sua equipe, você pode dar os cursos pra sua equipe estudar. E aí é você mapear essas objeções na hora... Porque, assim, as calls de vendas é um curso. As calls que você vai fazer de venda é um curso. Então, você vai anotando essas objeções e tudo que vai se repetindo, você precisa quebrar de alguma forma. Já vai lá preparado pra... Você vai ter um playbook, né? você vai ter um playbook das 20, 30, 50 principais objeções e como quebrar. Perfeito. Né? Então, Legal. é mais ou menos isso. Hoje, no meu caso, é investimento. Show, Principal ó. objeção. Tem aqui a segunda pergunta do @Cleiton_Nelson Xavier. Como criar uma audiência que compre produtos high tickets? Perfeito. Primeira coisa, o primeiro pilar que a gente fala é posicionamento, né? Então, o teu posicionamento tem que estar para atrair o cliente ideal, que é o cara que paga mais caro. Então, né, por exemplo, no meu, eu quero atrair o cara que fatura 5 ou 6 dígitos. Cara, você nunca vai me ver fazendo conteúdo, como fazer esses meus 10 mil reais na internet. Nunca. Não vai existir. Todos os meus conteúdos, toda a minha comunicação é para você escalar, para você sair de 5, 6 e para 7 ou 8. Então, tudo que é fácil para atrair esse cara. Então, cara, o teu posicionamento tá alinhado com a oferta mais cara, o teu posicionamento, a tua promessa, o teu mecanismo único tá alinhado para atrair um cara que vai pagar mais caro, então esse é o ponto importante. A tua comunicação, a tua vestimenta, como você fala, tá alinhado para atrair esse cara, mas, por exemplo, posicionamento é tudo sobre a atração. Então você tá atraindo ali o cliente ideal, por exemplo, eu quero atrair às vezes um pai de família. Cara, eu não sou pai, eu não tenho filho. Então, o meu concorrente que é pai de família e tem filho, ele vai atrair esse cara muito mais fácil que eu. Perfeito. Não importa o que eu faça. Então é conexão. Então você precisa saber também mostrar suas convicções, mostrar o teu dia a dia. Tem gente que entrou no meu mastermind porque eu postei a foto de uma Bíblia nos stories. Postei a foto da Bíblia, o cara também era cristão, foi na imersão, gostou e tal, e comprou o mastermind. Então é muita conexão, mas as coisas básicas, que é promessa, definição de cliente ideal, mecanismo único, tem que estar muito claro para atrair o cliente ideal que paga mais caro. Então realmente excluir, literalmente excluir, repelir quem você não quer, que as pessoas que não vão te pagar mais caro, para você atrair mais um cara mais qualificado. Então hoje, por exemplo, quando eu abro a caixinha de pergunta e vem perguntas mais topo de funil, eu não respondo. Porque se eu começo a responder essas perguntas, quer dizer que, né, o cara que é fundo de funil, ele vai ver isso, ele, o Gabriel ajuda o topo de funil. Então a gente tem que, muitas vezes, se fazer perguntas mais avançadas, porque às vezes o cara fundo de funil, ele não engaja, ele não faz pergunta, ele não tá comentando. É o cara que tá lá. Só existindo. O cara tá lá, ele te acompanha, mas ele não fica engajando. Ou seja, ele tá lá vendo. Então, assim, a caixinha de pergunta. Às vezes a gente tem que se fazer literalmente perguntas mais avançadas pro cara, às vezes, se conectar. Fazer ele depois ir pro direct, trocar ideia. Então, o primeiro ponto é o posicionamento. Qual que foi a pergunta mesmo? Como criar uma audiência que compre produtos high tickets? Perfeito. Primeiro ponto é posicionamento. E o segundo ponto é ter as coisas certas para atrair essa pessoa. Show. E aí tem o conteúdo e tem as iscas e front-end, que seria a porta de entrada de qualquer todo lead de ofertas mais caras, sempre vai ter que passar por alguma coisa. Então, seja uma sessão estratégica, que hoje eu não uso tanto, porque ficou muito conhecido, então a gente, né, usa sempre iscas hoje, aulas gravadas, gratuitas, etc., para a pessoa me conhecer, confiar em mim e depois ir para uma call. Legal. Então é um jogo muito simples, jogo da atenção, jogo da confiança. Então qual que são as formas que eu consigo ter a atenção completa da pessoa e depois ela confiar em mim? Então, mostrar case, mostrar resultado, é muito simples. E depois ela ir para o próximo passo, que é uma call, etc. Fantástico, Gabriel. Pergunta do Lucas 12K. Como identificar e abordar clientes em potencial de alto valor? Como identificar e abordar clientes em potencial de alto valor? Perfeito. Hoje a gente aborda muitas pessoas no Instagram, né? Então, pessoas do meu perfil, né? Então, eu busco crescer mais a audiência ali com conteúdo, seguidores, e a gente aborda essas pessoas para iniciar uma conversa. Mas a gente tem a nossa pré-qualificação antes de chamar. Então, vai muito a foto do perfil. Então, cara, você entrar na foto do perfil hoje, você vai ver pessoas que têm ali a cara de pessoa mais rica e tem pessoas que não vão ter essa cara. Normal, você vai fazer ali o pré-julgamento. E aí você vai entrar no perfil dessa pessoa. Vai ter a bio, vai ter os posts, vai ter a legenda. Então, tudo isso aí são indícios de um cliente que vai te pagar mais caro ou não.
Então hoje pro meu negócio é muito sim, é muito fácil, né? É o expert ou o estrategista. Então esse cara normalmente tem um perfil que tá ali alinhado com o que ele faz. Então é muito simples hoje a gente identificar um cliente ideal. O cara vai ter lá X dígitos na bio, não sei o quê, X mil alunos, a gente vai saber identificar muito fácil. Tem nichos que é mais difícil. Mas normalmente se esse cara quer vender serviço para um empresário, alguma coisa, normalmente na foto, no Instagram, na bio, vai ter alguma coisa da empresa do cara. Então é ter essa pré-qualificação, esses indícios de Instagram ou Facebook, ou LinkedIn, enfim, aonde que esse cara for abordar. Mas é ter esses indícios e ter uma abordagem muito, muito boa. Normalmente a abordagem que eu faço para pessoas que não me conhecem é com presente também. Com presente. É com presente. Porque, cara, tipo assim, você vê todas as pessoas que às vezes te mandam mensagem pra alguma coisa e você não conhece a pessoa e ela aborda já pra chamar pra uma call, pra vender alguma coisa, você vai cagar. Você vai cagar. Então a pessoa não conhece você, ela não confia em você. Tipo, não faz sentido ela te responder. Se ela for ali relevante, minimamente relevante. Então o que a gente vem? A gente vem com um presente. A gente vem, por exemplo, eu vou abordar um expert, um mentor. Eu vou lá, cara, vi seu perfil, a gente trabalha assim, assado hoje. E, cara, não quero te chamar pra uma call, nada, eu quero te dar um presente, porque eu vi que você é mentor. É uma aula de 2 horas que eu falo aí como que eu escalei minhas mentorias, assim, então eu acho que você vai gostar. Que massa. Dá uma olhadinha. Então, aí a pessoa vai pra página de captura e entra no indicador. Entendeu? Então a pessoa se cadastra e tal. Mas é saber você saber chamar a atenção dessa pessoa. Então, quantas pessoas vão chamar esse empresário ali pra uma possível reunião ou pra fechar? Uma porrada de gente. Quantas que vêm com conteúdo ou com presente, ou com... Para empresas, teve um caso lá que um mentorado que tem um aplicativo, um site que faz capa de e-book. Então, tipo, a capa do e-book vai estar o logo da empresa do cara e, tipo, a promessa. Não sei o que, não sei o que. Então, tipo, ele faz um e-book como se fosse pro cara. Personalizado. Exato. Total. Aí chega lá no Instagram, cara, eu preparei um e-book pra você aqui, 5 estratégias que fazem qualquer empresa crescer e aí tá a logo do cara assim no e-book. Então, pô, gerou valor. O cara vai pelo menos olhar, vai ter atenção e o próximo passo é a call. Então a entrega dessa aula do e-book já antecipa esse bate-papo, essa implementação, essa consultoria, etc. Perfeito. Então é isso, pré-qualificação e ter uma abordagem matadora que faça a pessoa, né, tipo, dar atenção pra você. Né? Fechou. Ó, a última pergunta aqui é do @Joaquim Gávea, ou Gaveia, perdão aí, Joaquim. Qual o melhor funil para vender uma oferta high ticket? Então, eu costumo falar que não tem melhor funil, tá? Existem vários funis, várias estratégias, né? É muito mais sobre, na minha visão, o mecanismo que você está usando. E o jogo é muito simples. Para vender high ticket, é o máximo de calls qualificadas. Então, o teu objetivo é o máximo de reuniões qualificadas. É muito simples. Então, por exemplo, para eu bater 1 milhão no mês. 1 milhão no mês eu preciso fazer 100 vendas. Para eu fazer 100 vendas, eu preciso fazer 400 reuniões. Como é que eu chego em 400 reuniões? Então, eu tenho várias estratégias hoje que me dão. Então, eu tenho o social selling hoje, que é orgânico, que me dá lá 80. Aí eu tenho o funil indicador, que me dá mais tantas. Aí eu tenho... Então, assim, primeira coisa, múltiplos funis de vendas para ajudar a bater a meta. Porque, normalmente, só uma estratégia não vai ter aquela escala que a gente precisa. Então, não é só o melhor funil, é o melhor mecanismo para gerar o máximo de calls qualificadas. Então, tem várias estratégias. E aí você entender, pô, o que faz esse meu cliente ideal querer ir para essa call, querer bater um bate-papo comigo. Então, normalmente, aí depende muito se essa pessoa já te conhece ou não. Então, por exemplo, a pessoa que já te conhece, às vezes ela pode ir por um funil mais direto, de aplicação direta, por exemplo. É um funil já que o cara já vê a página da mentoria, já se cadastra, ele já quer ir pra call já pra, tipo, falar sim ou não, é mais direto. O cara que não te conhece, pô, às vezes ele precisa ver a isca, precisa ver alguma coisa antes de você pra conhecer você, confiar em você, entendeu? Então, é muito sobre o mecanismo e, cara, como é que eu vou bater a minha meta de calls, de reuniões, de call de vendas qualificadas ali no mês? Quantas eu preciso fazer, né? 50, 100, 150, 200? E qual que é o mecanismo que eu vou usar para acontecer isso? Aí as ações de vendas são múltiplas ações de vendas. Então hoje a gente tem o social selling, que é o orgânico, a gente tem o escador, a gente tem os conteúdos, a gente tem funil direto, que eu te falei, da página da mentoria direto e cadastro. Então são múltiplas ações de vendas que a gente trabalha hoje para gerar o máximo de calls qualificadas.
Então não existe um melhor funil. Eu acho que é muito sobre o momento de cada lead, né? Se o cara já te conhece ou não, tem várias dessas questões. Legal. Fantástico. Concordo. Cada Caramba. negócio é um negócio, né? Exato. Caramba, hein? Que podcast incrível, Marcelinho. Esse Gostou? foi um bate-papo fácil. Sabe o que me lembrou? Bate-papo muito bom. Esse é um bate-papo muito... Você é um cara muito conciso, que tem uma clareza na fala, que me lembrou seu irmão. Também muito conciso, muito equilibrado nas falas. Isso é muito legal. Muito É, parecido, né? inclusive, o Gabriel tocou no nome falou do irmão dele aqui algumas vezes. O irmão dele veio gravar aqui com a gente, o Matheus Russi. Foi um dos melhores episódios que a gente teve sobre gestão de tráfego. Na época que a gente gravou, inclusive, a gente tinha botado esse como um dos nossos top 3 de tráfego. Já gravamos um monte depois, então já não sei mais onde é que tá no top. Achei um episódio incrível, se você ainda não viu, depois que terminar esse aqui, clica lá pra ver. E não terminamos aqui porque nós finalizamos o nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Topa responder, Gabriel? Tô aqui pra isso, gente. Então vamos lá. Cara, que mensagem você gostaria de ter ouvido quando começou no mundo do digital que você pode transmitir agora pra quem tá começando? Essa vocês poderiam ter combinado comigo antes. Essa é boa. Repete ela. Mas é que a gente mudou recente, tem uns 2 Sim. meses, mas antes era pior, cara. Antes Era um anúncio na hora, agora é uma É. mensagem. Legal. Olha, que mensagem você gostaria de ter ouvido quando começou no mundo do digital que você pode transmitir agora pra quem tá começando? Que mensagem eu gostaria de ter ouvido? Lá no seu início. Cara, eu acho que o tempo e o processo de você gerar conexão, gerar valor, conhecer pessoas, etc., ele é muito importante, mesmo que você não ganhe muita grana nesse processo. Às vezes é 6 meses, às vezes é 1 ano, às vezes é 2 anos, não importa. Você precisa passar por esse processo. Então, acho que às vezes muita gente vai ter o problema de, às vezes ficou 5, 6 meses no mercado, 1 ano, não começou a ganhar tanto dinheiro ainda e fica naquela ansiedade e tudo mais. Então, cara, foca no seu processo de gerar muito aprendizado, muito networking, muitas conexões, muito valor para as pessoas, que tudo isso aí vai ter frutos lá na frente. E tá tudo bem você às vezes ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos nesse processo sem ganhar muito dinheiro, porque ele tá te pagando de outras formas, né? Eu fiquei praticamente 1 ano e meio que eu não tava ganhando grana, mas eu tava ganhando branding, aprendizado, networking, conexões. Eu acho que a mensagem é, não se preocupe, se você tá nesse processo de gerar valor, conexão, aprendizado e não tá ganhando muito dinheiro, não se preocupe. É um processo que ele é muito importante e pensa que em vez de você fazer 5 anos de faculdade, você vai ficar às vezes 1 ano e meio nesse processo de, às vezes numa empresa, às vezes numa agência, enfim. Então tá tudo bem, né? Não se preocupa em ver a galera que tá ganhando muito dinheiro agora, porque às vezes você também não viu o bastidor dela, né? Entenda que esse processo é importante e é normal. Pensa que você tá muito na frente de todo mundo do mundo que tá fazendo 5 anos de faculdade. Perfeito. Eu acho que essa mensagem é legal, pra pessoa não sofrer com ansiedade, não sofrer com achar que tá lento. Eu acho que Sofrer comparativo. Muito bom. eu acho que é mais ou menos isso. Bacana, perfeito. Top. Eu gostaria de ter ouvido essa mensagem quando eu comecei no digital há uns anos atrás. Não deu tão certo quando eu queria, mas que a gente tava, tipo assim, olhando o resultado do Érico Rocha e a gente faturando 10 mil reais. Isso, mas também em 2018, mais ou menos. Então tava em outra. Mas se eu tivesse tido essa mentalidade lá atrás, talvez eu estaria 5 anos hoje no digital, ou mais. Então, olha aí, pega a visão do conselho do Gabriel. E não terminamos, hein, Bruninha? Não terminamos, porque agora temos o quê, Marcelo? Vamos falar juntos? Temos presentes. Opa! Presentinhos que vai. Pra você E pra também Júlia. pra Júlia. Uhul! Acho que tem alguém ali que Opa! gosta de presente, hein? Experiência que é diferenciada, viu? Te falar. Olha aí. Dá Temos um, aqui um dá um presente. bônus pro Agora time de você é CS do lá. time da caneca. Faz parte do nosso clube Ah, agora. é? Vamos lá. E se você vê a sua... É pra abrir já aqui? Pode abrir, Claro, fica à à vontade. vontade. A sua tem até um ilustrador melhor. Evoluímos ao meu, bem genérico. Caralho, sou eu mesmo. Olha isso. Oh, Sou eu. Ficou muito bom. Ficou muito parecido, cara. Caramba. Sou eu, mano. Que doideira. Que massa. Ficou charmosa, hein? Ficou bem legal. Todos esses presentes são pra agradecer sua presença, por você ter vindo aqui e compartilhado conteúdo com a gente Que e massa. auxiliado a galera a se desenvolver no marketing digital. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença, que espero que você curta Bastante aí docinhos aqui. os inimigos da dieta. Opa. Não, muito bom, mas a caneca eu achei...
Pô, vou modelar vocês aqui. Ô, Gabriel, e pra galera que não te conhecia, tá te conhecendo aqui agora através do KiwiCast, deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na tela também. Cara, Gabriel Russi no Instagram, né? Onde a gente tá mais ativo hoje, né? De aparecer mesmo, stories, conteúdo. No YouTube tem algumas aulas mais longas, Gabriel Russi também, RUCCI. E as duas que eu uso hoje. Tá no TikTok também, no Twitter, mas não uso muito lá. Suave. Mas deveria usar mais. Olha aí, uma oportunidade. Show Pra de começar. bola. Mas Gabriel Russi. Fechou. Legal, segue lá. E pra quem ficou com a gente até o final, Bruninho, o que é que eles têm que fazer? Quem ficou aqui até o final, Keylor, você já sabe, já deixa aquele super like, comenta aqui o que você aprendeu hoje com o Gabriel, que eu aprendi pra caramba, tenho certeza que você também comentou, então agora você se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho pra você ficar de fora de nenhum novo episódio sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, né? Marcelo, aonde a gente se vê? Te vejo no próximo KiwiCast. É um compromisso, hein? Valeu! Tchau, tchau.